Ó, passando aqui rapidinho para contar uma novidade para vocês. Tá saindo do forno o xScale, o nosso SaaS, que é o Software as a Service. Com ele você vai poder construir seu evento com essa cara, essa experiência aqui do CMO Summit. E o nosso sistema de eventos já foi testado e aprovado por clientes como SAP Brasil, SAP Portugal, RD Hostel. Aliás, o RD Hostel, que acabou de ser realizado, foi o maior evento online já feito pela RD Station. Foram mais de 100 mil pessoas conectadas numa experiência bem legal. Quer saber em primeira mão quando o xScale for lançado? Então acesse o link aqui no chat e faça parte da nossa lista seleta de beta testers. Vamos lá, pessoal, mais um papo aqui no CMO Summit com mais uma fera, uma lenda do mercado, que é o Gabriel, que já passou em só big names aí. Depois, quem tiver curiosidade, fosse o LinkedIn dele, dá uma olhada se o cara é fera ou não. Mas já indo direto no assunto, Gabriel, você está já há um tempo nesse mercado de growth, nesse mercado de marketing digital, de performance, se chama como quiser. Como que você vê o desenvolvimento desse mercado ao longo dos últimos 5 anos? Que mudou muito, imagino eu, pelo menos na minha visão. Como que você vê como era lá atrás, quando você começou, como era 2, 3 anos atrás e como está hoje, um pouco o que você vê do futuro dele? Não, perfeito. Bom, primeiro, obrigado aí pelo elogio, né? Segundo, obrigado pelo convite também, é um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Cara, como que eu vejo essa evolução, tá? Quando eu comecei lá atrás, em 2004, no Mercado Livre, eu entendo que a gente tinha algumas ferramentas, mas ainda era muito precário, né? A questão da dimensão também que a internet e o digital tomou, hoje já é muito mais impactante do que era naquela época. Então, naquela época a gente estava muito provando que aquilo seria uma realidade, né? Hoje já está provado, já é uma realidade e tem evoluções acontecendo. Então, o que eu vejo que mudou e evoluiu muito, eu acho que primeiro, então, a dimensão, né, que o mercado tomou, e hoje a capacidade, a capilaridade que existe. Segundo, o ferramental, né, que a gente consegue utilizar. Eu lembro que naquela época, em 2004, o Mercado Livre era um dos primeiros anunciantes do Google, né, aqui no Brasil. Caraca, que loucura. Exato. E o processo de subir uma campanha era numa planilha, onde eu tinha lá a coluna, né? Exatamente, eu fazia exatamente isso, né? Então eu tinha a coluna de ad group, a coluna de campanha, a palavra-chave, e você colocava no Excel o quanto você queria pagar naquele lance. Né? Naquela época, você tinha 2 opções, eu pagava 5 ou 15 centavos, alguma coisa assim. E a evolução que teve de lá para cá foi, cara, toda a ferramenta que hoje está na nossa mão, né, no líder de marketing, ali na equipe de marketing, poder fazer isso em casa, em tempo real, a hora que for, entendendo o seu resultado. Né? Então, naquela época, se eu subisse uma campanha na sexta, por exemplo, cara, só segunda-feira, a hora que o time do Google já estivesse trabalhando, poderia tomar alguma atitude, fazer alguma movimentação. Hoje não. Hoje é tempo real, ferramenta na nossa mão, 100% de gestão do nosso lado. Né? Então, acho que isso dá uma facilidade e agilidade que é bem necessária. E até uma curiosidade, assim, eu estava pensando, né, um pouco sobre esse assunto hoje, voltando lá no passado. Cara, naquela época a gente pagava em torno de 5 centavos, assim, o clique, né, o clique médio. Então era muito barato, né, foi uma evolução muito grande. E eu participei da mudança do Google quando ele tinha esse CPC fixo para um CPC onde ele ia considerar o Quality Score, exatamente. Então ele ia considerar o seu CTR, a qualidade da sua página e etc. Então, eu acho que a evolução que a gente teve é um pouco nesse sentido. Mas aí eu acho que o ponto principal ainda de evolução é o consumidor. Né? Então, como que o consumidor hoje está utilizando o digital, né? Naquela época a gente falava, putz, vou fazer uma campanha, é 100% desktop. Né? Eu lembro que o celular ali que eu utilizava na época era aquela bolinha que você tinha que fazer scroll e tal, impossível fazer uma compra. Né?
E hoje não. Então hoje mudou muito o foco que a gente tem que a gente tem que dar no consumidor, entender como que ele está utilizando e é realmente se colocar na pele dele, porque não necessariamente o consumidor sabe o que ele quer, mas ele vai te dar indícios de caminhos que você pode seguir para poder oferecer um valor agregado, né? Total. E acho que você mencionou alguns pontos super bacanas, assim. Primeiro o como às vezes tech começa no Excel, né? O como às vezes tem que começar de algum jeito. Você não nasce com machine learning vivo, tempo real, funcionando direitinho. Segundo ponto é a evolução do vendor, né? De um Google, de um Facebook e tudo mais. E aí, terceiro ponto, já enganchando em outra pergunta para você, hoje esse mercado é muito mais competitivo, né? Lá atrás, tinha 3, 4, 5, 6 anunciantes. Hoje em dia, tem vocês no Sem Parar, tem a lanchonete do seu João fazendo online, tem o e-commerce de roupa fazendo online, todo mundo está fazendo online e competindo ali pelo mesmo share de atenção do cliente. O que na sua perspectiva, o que você teve que ficar melhor com o tempo para poder manter a competitividade do anúncio? Foi no criativo? Foi na parte de setup de campanha, de implementação? Qual que é a sua visão nesse sentido? Perfeito. Eu acho que o pilar nesse sentido é o entendimento do cliente. E aí eu desdobro para entender e agrupar clientes que têm um perfil parecido, ou talvez até de forma individual, um para um mesmo, e aí você poder ter uma oferta que faça muito sentido para o momento que aquele consumidor está vivendo naquela hora, né? E aí, desde o anúncio, a mensagem que você está mostrando para ele, como você se comunica com ele, como que você traz ele para o seu ambiente, como que você trata ele dentro do seu universo ali para conseguir ter a conversão. Então, acho que esse que é o ponto principal, é a jornada como um todo, né? Não é só a mensagem, não é o preço, não é a oferta. Eu acho que é tudo isso englobado na jornada que o cliente tem para ele poder se relacionar com a sua marca, com o seu produto ou com o seu serviço. Legal, isso é muito importante, né? Esse foco, essa atenção dedicada no cliente, no entendimento do cliente, que é algo que lá atrás ninguém falava, né? Se você pegar os marqueteiros mais tradicionais, ninguém fala do cliente, né? Sempre produto, praça, preço, né? Nunca vai estar falando ali, o cliente, a experiência do cliente. E é muito legal, como no online, você remove tanta barreira que o cliente ele vê tudo. Então, se você não estiver entregando muito valor para ele, você não vai. E aí, já entrando nesse ponto do cliente, conta pra gente qual que é o desafio do cliente no Sem Parar, né? Que recentemente você foi pro Sem Parar, a gente estava comentando aqui antes que, cara, que com mudança diferente, assim, como que está sendo, com a experiência, qual que é o desafio no Sem Parar em relação ao cliente? Já não é um monopólio, já não é uma commodity? Conta um pouco pra gente. Não, legal. Cara, qual que é o desafio do Sem Parar, então, com relação ao cliente, né? Acho que o Sem Parar é uma empresa de 20 anos, né, sinônimo de mercado. A gente nasceu muito forte com uma funcionalidade, né, com um caso de uso que é o pedágio, e nos anos seguintes a gente já começou a evoluir para gerar mais valor, né? Então a gente realmente se posiciona como uma empresa de meio de pagamento automático, né, onde o cliente ele coloca a tag ali no carro dele e ele consegue utilizar isso em diversos lugares. E eu acho que o grande desafio é a gente conseguir entender o que esse cliente quer. Então vamos comparar aqui, né? 20 anos atrás, o Sem Parar, quando nasceu, ele era um produto, né, um serviço onde você pagava uma mensalidade e você, né, a opção que você tinha eu pago uma mensalidade e utilizo o Sem Parar em pedágio e em estacionamento. Né? Qual foi essa evolução? A gente entender que, poxa, se a gente quer ter uma penetração alta, né, no público brasileiro, a gente vai precisar diversificar, né? Então a gente vai precisar criar novos segmentos, novos produtos e ofertas para conseguir atender esses clientes, né? Então acho que o primeiro passo que a gente deu foi criar diversas ofertas, né, entendendo esse público. Então vamos pensar o seguinte: hoje a gente tem um plano que é para você utilizar 100% do nosso caso de uso em todos os lugares, a hora que você quiser. Legal, você paga uma mensalidade por mês, tá lá, tá disponível. Outro plano que a gente criou foi o plano pré-pago, né, que é o cliente que fala, poxa, eu uso super pouco o meu carro, né, e quando eu for usar, eu vou lá, abasteço de crédito, né, coloco o crédito no meu aplicativo do Sem Parar, posso utilizar onde eu quiser. Legal. A gente também criou planos, por exemplo, para clientes que utilizam o carro na cidade ou só na estrada, né? Se eu utilizo meu carro só para a estrada, eu tenho um plano flex que eu falo, poxa, então beleza, eu pago um preço diferenciado, mas eu tenho só a utilização do produto na estrada ou na cidade, e vice-versa, né? Então, acho que considerando os casos de uso que a gente tem evoluído para, né, tem pedágio, tem estacionamento, que são os principais e os iniciais. A gente, nos últimos anos, fez um investimento muito pesado para também entrar em
abastecimento, né? Então hoje a gente tem aí mais de 1.000 postos que a gente consegue abastecer o carro, né, sem abrir o vidro do carro, basicamente parando, dando ok pro frentista, e aí ele já abastece e faz o pagamento automático. E também drive-thru, né? A gente tem parceria com grandes redes aí, acho que o McDonald's é uma delas, que é, né, um super case nosso, onde você vai fazer o seu pedido no drive-thru, você passa, escolhe o que você quer, paga com sem parar, não precisa, né, mexer na carteira, não precisa mexer no celular. Então acho que isso de forma automática é muito bacana. E qual que é o desafio nesse sentido de mudar o hábito, assim? Porque o pedágio, digamos que tem uma dor estrutural ali, que era fila versus sem fila. Então, quase que o marketing, a comunicação era visual. Acho que muita gente virou sem parar porque falava, cara, nem ferrando, eu vou ficar aqui parado na fila. Ou então vocês fazem até uma estratégia que para mim é quase um marketing de guerrilha, que é um pouco antes do pedágio tem um carrinho assim, faça o seu sem parar agora. E aí o cara já para ali e fala, não, vai ter fila lá na frente, já vou fazer aqui para evitar a fila. Perfeito. Mas quando você pensa em posto, abastecimento, em restaurante, tem uma curva de educar o consumidor. Com base naquilo que a gente estava falando um pouco hoje, como que você vê esse desafio? Assim, quais iniciativas vocês estão fazendo para atacar, para educar o consumidor do tipo, cara, ok, você paga lá com cartão, mas assim, você não precisa nem fazer nada, é mais fácil ainda e financeiramente dá na mesma. Então, Perfeito. Como que você tenta solucionar isso? Não, legal. Eu vejo o seguinte, né? A gente tem tanto o abastecimento quanto o drive-thru, a gente tem entendido um pouco, né, o momento do cliente ali, então a gente consegue se comunicar de uma forma mais próxima com ele. Quando o cliente chega num posto, por exemplo, se ele é cliente sem parar, se ele tem um aplicativo, ele vai receber uma mensagem falando que aquele posto ali aceita o meio de pagamento sem parar, né? E aí que ele não precisa fazer nada, se ele quiser fazer o pagamento automático, ele pode fazer. Então, acho que tem uma questão de comunicação que é muito forte e o incentivo que a gente dá também para ele poder ver valor, né, pelo menos no momento inicial, que é mais difícil, né? É o que você falou, é uma mudança de comportamento. Como que eu incentivo essa mudança de comportamento para que ele comece a, de certa forma, se acostumar, né, com aquela facilidade, com aquele benefício que a gente está oferecendo para ele, e aí dali em diante ele começa a utilizar o produto. Então a gente vê que os cohorts que a gente tem de retenção é muito alto para quem começa a utilizar esse engajamento. Porque o desafio está no ponto inicial, né, na mudança de comportamento mesmo. É como se o produto fosse bom. Exatamente, o produto é bom, mas ele tem uma mudança de comportamento. Você está acostumado a parar no posto e passar com cartão de crédito. Legal. Se você faz, a gente tem uma média ali de que se você faz durante mais de 3 vezes o abastecimento com sem parar, depois a sua retenção vai ser muito alta. Muito alta. E aí, para isso, a gente tem criado alguns meios de incentivo com o canal de marketing para a gente poder aumentar essa penetração na atração e aquisição. Isso que a gente está falando de educação do consumidor, né? E a gente estava até comentando antes de um pouco de Rappi, fazendo o paralelo a Rappi, assim, quando a gente começou, a gente era só focado em restaurante e botando qualquer coisa no limite. E aí, com o tempo, a gente foi educando o consumidor sobre supermercado, farmácia, pet, Rappi Cash, eventualmente, pré-Pix, digamos assim, parece agora um ancião falando, é porque as pessoas usavam dinheiro em espécie. Mas, e eu lembro muito que era bem o nosso comentário prévio, que é, quando você está pensando no B2C, você tem que, e é algo que é bom para o consumidor, você tem um Product Market Fit, mas ele não entende ainda, você tem que ser muito bom em educação. E acho que muitas empresas, startups, acabam esquecendo esse pilar. Você tem que explicar para o consumidor aquilo que ele quer, e eu acho que o Sem Parar é até um case bacana, que ele começa de uma dor que é muito clara, que é o pedágio. E nisso vai agregando outras coisas. Porque às vezes eu vejo também algumas empresas que elas saem e falam assim, não, eu tenho várias dores claras, mas eu quero atacar uma dorzinha aqui. Mas essa dor no formador, quase que endêmica ali para o consumidor, ele não vai atrás. É a última prioridade dele ali. Né? Mas se for um negócio, não, isso me incomoda mesmo, beleza, ele vai, e aí depois você pode ir contemplando outros serviços, outros verticais. Um exemplo nosso assim nisso foi supermercado. Na pandemia, virou a dor principal. Sim. Então, obviamente, a gente virou todo o foco, todo o canhão da estratégia para educar sobre o supermercado. Pré-pandemia, era muito mais restaurante, então a gente focava muito mais em restaurante do que supermercado. Perfeito. E é muito louco como você tem que ir mesclando e entendendo o consumidor no fim do dia. Então, mas olha que interessante, o momento que a gente está vivendo agora, a gente sabe que a alta do combustível está impactando diversos mercados, né? E nós mesmos, consumidores, estamos tendo que pagar muito mais caro, quase R$7 de gasolina. E aí, o que a gente, olhando para frente de abastecimento, a gente tem nosso aplicativo, né, que já tem hoje mais de 1 milhão de usuários, e a gente, dentro do aplicativo, disponibilizou uma funcionalidade onde o cliente ele pode ver qual é o posto que está mais próximo dele e ele consegue ver o preço para ele poder abastecer, tanto do álcool, gasolina, o que for. E aí isso dá uma praticidade porque
tá linkado com a nossa estratégia de abastecimento. A gente entende que hoje tem uma dor que é pesada, que é do custo do combustível, e a gente oferece esse benefício para o cliente poder encontrar o posto mais próximo ali e economizar com o meio de pagamento que a gente está oferecendo. E era um dado que você já tinha. Exatamente. Então não é nada... E é endereçando uma dor do usuário. Perfeito, exatamente. Cara, que legal que vocês estão construindo. E aí um outro ponto assim, que eu queria muito entender com você é, hoje vocês já são top of mind, digamos assim. As pessoas já conhecem, sem parar. É sinônimo de categoria. É sinônimo de categoria. Não, exato. Os outros são quase assim, é o sem parar, 2. Não é... As pessoas nem reconhecem o nome dos outros. Vocês já devem ter uma base legal de cliente. 6 milhões. 6 milhões, que já é consideravelmente muito alto, assim. Pensa o desafio de uma empresa chegar em 6 milhões de clientes, não é nem um pouco fácil. Qual que é o desafio daqui para frente? É capturar mais cliente, é entregar mais serviço para os clientes atuais, um pouco como que você está quebrando esse planejamento para os próximos 5 anos? Legal. Eu acho que são as duas coisas, né? A gente quer continuar crescendo a base de clientes, a gente entende que tem muito mercado ainda para a gente poder conquistar, e a gente quer continuar entregando valor também para esses clientes, né? Então, vamos pensar aqui em geração de valor. A gente tem diversas inovações, tecnologias que a gente está trabalhando agora para poder evoluir e, aumentar a relação que a gente tem com o cliente atual e também conquistar outros segmentos e clientes que a gente ainda não está oferecendo algum produto que faça sentido para eles. Então, vou citar alguns casos aqui. A gente está 2021 foi um ano de testes para 2 iniciativas que são importantes. A primeira, condomínios, né? Então a gente disponibilizou o Sem Parar para alguns condomínios residenciais e comerciais, onde imagina você vai sair da sua casa, hoje, né, tinha horário aqui marcado de manhã, e aí você fala, poxa, eu vou pegar meu carro, putz, esqueci o controle do portão, é igual a câmera fotográfica do passado, não precisa mais, entendeu? Cara, tá tudo consolidado na leitura do tag ali. Então você abre o seu portão de forma tranquila, para você sair da sua casa e para você chegar no seu trabalho, e vice-versa. Então essa parte de condomínios é algo que a gente traz uma facilidade, que é um diferencial que só o Sem Parar tem. Outro ponto é a questão de uma inovação que a gente está fazendo para o pagamento ser feito via Bluetooth, né? Então é o nosso Sem Parar Pay, que a gente chama. Então imagina o seguinte, hoje a gente já tem um benefício que é muito grande para o cliente que está na estrada e ele passa na cancela automática tendo Sem Parar, e para a cancela que não é automática, a gente está disponibilizando dentro do nosso aplicativo, o Sem Parar Pay, para o cliente que tiver o aplicativo, tiver o Sem Parar Pay ativado, ele simplesmente para na cancela, já pita. Já vai liberar e ele pode seguir em frente. Ele não precisa abrir o vidro do carro, ele não precisa trocar moeda, trocar dinheiro, né, nada disso com o arrecadador. Então, essa frente é algo que está em teste em poucas praças ainda no Brasil, e nos próximos semanas e meses a gente vai iniciar uma expansão que vai ser interessante. Então, aí o que a gente entende, né? Poxa, tem um cliente que ele viaja em momentos talvez que não são de intensidade, né, no tráfego do pedágio, cara, talvez para ele faça sentido, né? Ele não quer ter o benefício de passar direto, para ele tudo bem parar ali, pagar e seguir em frente. Então a gente entende que com essas, né, assim, serviços e casos de uso diferentes, a gente consegue ampliar muito a necessidade do Sem Parar para outros tipos de clientes também. Nossa, que loucura. Não, e super bacana. O tempo todo a gente está falando de estar centrado no usuário, centrado no cliente, que acho que é algo que Growth trouxe muito para o marketing, que é a importância de você estar centrado no cliente, testar e tentar entender qual é a dor e qual produto que você pode criar para ajudar. Aí, entrando agora em uma outra sessão da nossa rodada aqui, você foi muito tempo B2B, já passou por B2C, você já viu um pouco dos dois mundos, assim, que eu acho que é super legal. O que você acha que são as grandes diferenças quando você pensa em growth marketing entre B2B e B2C? E o que eles têm em comum? Legal. Bom, vamos organizar aqui, né? Acho que a pergunta. Então, a primeira parte eu entendo que é o growth. E o growth, para mim, ele tem que ter um framework que já é definido, independente se é B2C, B2B, se é pequena empresa, se é enterprise, o que for. Então, acho que o primeiro ponto é como que a gente pode, como que você, né, ou como que eu faço para organizar a metodologia e a mentalidade de growth. E aí acho que o primeiro ponto é o seguinte, né, uma estrutura aqui bem básica. Poxa, eu tenho algo que eu quero crescer, né? Pode ser a receita, número de usuário, número de downloads do aplicativo, etc. Então eu tenho um objetivo, um número aqui, uma meta de crescimento. Legal. Depois eu tenho alguns gatilhos que impactam esse crescimento, né? Então vamos pensar que, eu tenho um e-commerce. Eu quero aumentar a venda. Legal. Quais são os gatilhos que impactam a venda?
Então, pode ser o tráfego no site, pode ser a taxa de conversão, pode ser o número de produtos que eu vou disponibilizar, pode ser a taxa de desconto, o preço, tem vários gatilhos aí. Aí, eu acho que o terceiro ponto aí seria como que a gente consegue criar algumas hipóteses em cima desses gatilhos para experimentar. Né? Então, aí eu acho que são hipóteses mais testes. Como que a gente consegue experimentar ali, testar, entender como está funcionando esses gatilhos, né? Assim, ativar alguns gatilhos e ver qual que realmente vai mexer o seu ponto inicial ali, que é o crescimento que você quer. Né? E o terceiro você mensurando isso, você começa a criar um aprendizado. E aí acho que tendo esse aprendizado, você cria um ciclo, né? uma rodada ali de evolução, onde você vai experimentar, né? Faz um investimento que seja em dinheiro, pessoa, tempo, colhe esse aprendizado e depois precisa reimplementar e continuar evoluindo. Então, acho que se você tiver esse framework desenhado para o seu negócio, pensando em growth, independente do que ele for, eu já acho que é um bom passo, e aí acho que o ponto principal aqui é a disciplina, né? Porque você precisa ter essa disciplina de continuar acompanhando e evoluindo esse processo. Né? Então, acho que tem que ser simples, não pode ser complexo, tem que estar alinhado com o time, e aí acho que é de fácil aprendizado o seu negócio, como que ele vai evoluir com o growth. Então, acho que a metodologia inicial seria essa. E aí depois eu trago a questão do B2C e B2B. Né? Então, acho que a grande diferença que eu vejo, né? Então vamos lá, eu trabalhei, vamos pensar nos últimos 3 empresas que eu trabalhei antes do Sem Parar. Da Fit, B2C, e-commerce B2C. Viva Real, o marketplace, onde eu tinha que gerar a demanda do B2C, que é o consumidor procurando imóvel para comprar ou para alugar. E supply do B2B. E supply do B2B. Né? Então, e o B2B ali é um corretor que ele pode ser, um corretor de imóveis que ele pode ser autônomo, pode ser uma imobiliária pequena, média ou grande, e pode ser uma incorporadora, que também pode ser pequena, média ou grande. Então, são vários tipos de B2B aí no meio. E aí depois do Viva Real teve a Conta Azul, que é um player também B2B para pequenas empresas, né? Um SaaS B2B para pequenas empresas. Então, acho que o grande diferencial, então só dando esse contexto, né? Agora Sem Parar, que é uma empresa B2C. Só para dar esse contexto, o que eu vejo de grande diferença entre o B2B e o B2C, primeiro, tem que ter o framework que eu acabei de falar, né? Desenhar esse framework e conseguir ter a disciplina de acompanhamento. E o segundo ponto, para o B2B, o que eu vejo que é grande diferencial é que normalmente no B2B você tem algumas personas distintas, né? Então tem normalmente quem decide a compra, quem vai utilizar o produto ou serviço e quem cancela, né? Quem toma a decisão de cancelamento. Então aí você vai ter talvez um desafio de conseguir também entender esse tipo de persona e trabalhar em cima delas. E aí como que isso é trabalhado? Normalmente em cima de nutrição e educação. Acho que é a forma que você consegue criar um relacionamento ali entre marca, né, produto e serviço com o cliente. Já no B2C, também é importante. Você também tem uma jornada do cliente B2C, tem compras que são mais rápidas, tem compras que são mais demoradas, mas você está falando normalmente de menos persona. Né? O poder de tomar decisão normalmente está de forma mais direta. Acho que esse é o ponto. Isso super legal, assim, o que você está falando. E essa diferença em como o growth está sempre no centro e como B2B, B2C, no fim, volta no ponto do consumidor, né? Como se no B2C seria um consumidor quase que ele é único ali, que ele é influenciado por stakeholders, mas a decisão dele é individual. E no B2B, geralmente, em um processo, você pode ter mais gente participando da decisão e tomando ali um pouco dos pontos. E aí é uma curiosidade. Pô, você está agora há 2 meses no Sem Parar. Isso. Quando você entrou lá, já tinha a mentalidade de growth? Ela era presente, muito viva? Ou você está tendo que colocar essa mentalidade, essa cultura de growth? E se sim ou se não também, o que você dá de conselho para quem está ouvindo a gente aqui, para quem está querendo pôr essa mentalidade, esse lado de cultura de growth no seu dia a dia na empresa, de como começar? Legal. Que muita gente fala assim, cara, growth parece papo da NASA, né? Parece que vai mandar o homem para a Lua. E eu sempre falo, não, gente, é simples, você tem que começar de algum jeito. Perfeito. E com o tempo você vai amadurecendo, vai melhorando, vai ficando mais sofisticado, vai colocando um teste melhor. É igual, ontem estava falando com o pessoal, eles estavam falando assim, mas como eu começo cultura de teste? Eu falei, começando. Mas como assim começando? Eu falei, chegou lá um cara para você, falou, eu vou subir uma campanha, fala assim, tá bom, sobe 2 criativos e como que você vai mensurar? Eu ainda brinquei, eu falei assim, tenho certeza que a mensuração vai estar cagada no primeiro momento. Desculpa até o português aqui, pessoal. Francês. Mas é assim que é. Depois você vai amadurecendo, vai melhorando até o ponto que você vai ficar bala. Perfeito. Como que foi isso no Sem Parar quando você chegou? E se sim ou se não, qual dica você recomenda para implementar essa cultura de growth e forçar ela? Legal. Bom, vamos lá. Eu acho que a mentalidade de growth no Sem Parar existe, né, desde o dia 1.
a gente, como empresa, sempre entendeu muito bem quais eram os gatilhos que ajudavam no crescimento e investia nisso, né? E aí, quando a gente fala growth, vamos pensar em canais online, vamos pensar em tecnologia, não necessariamente, né? Hoje a gente tem canais fortes, offline, sem parar. Hoje, quase todos os shoppings, né, das principais praças, a gente tem uma loja. Como a gente estava comentando também, né, nos pedágios, se eu estou passando no pedágio, se eu não tenho sem parar, você pode fazer uma aquisição ali com os nossos vendedores que estão disponíveis. Então, são pilares que a gente entendeu e expandiu para o Brasil inteiro, né? Então, assim, essa mentalidade de, eu testo pequeno, entendo, faço um cálculo aqui de resultado, faz sentido, vamos para cima, né? Então, isso sempre existiu desde o dia 1. Eu acho que a gente pode dar sequência na evolução, como que cada vez mais a gente vai amadurecendo, que é um pouco do que você falou. Vamos, né, mensurar cada vez melhor, vamos fazer hipóteses talvez um pouco mais agressivas, entrando em outros ambientes. Então, eu acho que é o que você falou. Tem que começar, né? O dia 1 pode parecer que é um teste simples de uma cor de botão, mas e aí, tendo a disciplina, existe uma evolução que vai acontecendo, né? E aí, claro que é o papel do time, do gestor ali, dar sequência nisso. E é muita loucura, como é bem que você falou, né? Mudou a cor do botão. Às vezes você dá a mínima para um negócio desse. E muda a conversão, muda a jornada, muda a experiência. E o mágico hoje, que eu acho que em tecnologia, para quem está ouvindo a gente, e Growth se ancora muito nisso, é cada vez mais fácil de você pegar na literatura, ou pegar Martech, ou pegar coisas novas que você pode implementar muito rápido. Eu lembro, por exemplo, um negócio assim que muito app usava muito e hoje em dia pode ver que nenhum app usa. Um pop-up dentro do app, ou que a gente chama de pop-up in-app. Antigamente era a coisa mais comum, né? Você entrava em qualquer app, tinha pop-up para lá, pop-up para cá, não sei o quê. Hoje, todos os estudos mostram que isso é um drop de conversão. Você mata a experiência do cliente, você mata a jornada ali. Trava, dá crash, porque tem vários modelos de celulares, a integração de tecnologia não funciona direito, e aí cada vez se usa menos. Então, e é um negócio simples, é um negócio que você valida num testezinho de põe um dia com, um dia sem, e vê qual que é a diferença. Perfeito. Não é? Bem assim mesmo? Não, eu concordo, eu acho que é o que você está falando, né? Mesmo sem ferramenta, hoje, você consegue fazer um teste simples, é o que você falou. Estatisticamente falando, é o mais correto? Não. Mas, cara, eu vou saber se um dia foi bom, um dia foi ruim, eu deixo uma semana e outra semana, né? E aí, claro, você vai começando a colher alguns resultados, vai aprendendo e vai amadurecendo. E aí, de acordo com o tamanho do negócio, aí você vai fazer mais investimento, vai ter ferramenta, vai ter pessoas capacitadas, etc. Né? E aí, para a gente terminar, assim, a última pergunta aqui qual dica que você dá para quem quer começar a montar um time de marketing que ele é mais focado em growth? Porque, você já montou vários times, já entrevistou muita gente, conhece muita gente. Qual dica que você dá? Porque isso é algo que também eu vejo que o pessoal tem muita curiosidade. Tá bom, gostei, quero deixar meu marketing mais orientado para resultado, para growth, enfim, quero ir para essa batalha. Legal. Qual o time que eu monto? Qual o tipo de perfil que eu trago? Perfeito. Aonde que eu vou atrás dessa galera? Legal. Cara, pergunta boa. Eu entendo que fase 1, você precisa entender qual que é o seu grande gatilho, né? Então, por exemplo, pode ser que o grande gatilho seja, no caso do Rappi, por exemplo, eu imagino que vocês devem ter um gatilho muito forte para número de downloads do aplicativo. Legal. Por exemplo, na Conta Azul, a gente tinha uma forte estratégia de eventos, onde a gente tinha que ir para o Brasil inteiro, né, fazendo quase 2, 3 eventos por semana, para se conectar com os contadores, né, que é um público muito específico. A gente tinha que estar olhando no olho dele, apertando a mão dele, para passar a confiança e mostrar para eles o que a gente estava construindo, né? Então, eu acho que o perfil do time é muito um perfil que quer construir, tem que ter foco em vendas, né? Acho que essa questão de a obsessão por fazer o negócio crescer, olhar o número, né, olhar a receita e querer impactar de certa forma, eu acho que essa é a característica principal. Né? E aí, claro, se você for para um ambiente de seu grande gatilho é no digital, poxa, eu vou precisar de alguém muito analítico, né? Vou precisar de alguém do lado mais de exatas. Poxa, eu preciso um perfil, o foco vai ser eventos. Não, então tá, legal. Como que a gente consegue fazer para uma pessoa que tem essa capacidade, esse conhecimento de construir evento, de entender como que funciona a logística, a operação, etc. Relacionamento. Exato, exatamente. E eu acho que um outro ponto legal também, pessoal, não sei se o Gabriel vai concordar aqui, mas só para a gente terminar, é que a marketing digital, marketing hoje muda tão rápido, numa velocidade tão grande, que também não é que a pessoa que sabe há 5 anos necessariamente vai saber daqui para frente, né? Tem tanta mudança todo dia, que, por exemplo, o TikTok chegou, sim, ninguém sabe operar TikTok ainda, essa é a realidade. Vai procurar alguém que tem experiência em operar TikTok. Você não acha.
O máximo que você vai achar é um cara com 3 meses de experiência em TikTok. E hoje é a maior rede social do mundo. Então, também assim, para você não ficar, às vezes, tão aflito, tipo, não, eu preciso achar alguém com uma super bagagem. Às vezes alguém curioso, com vontade, acaba sendo melhor. Show. Não, eu concordo, inclusive, em alguns times, né, que eu fui construindo aí durante a carreira, a gente tinha uma regra que vamos sempre trazer um time mais júnior, reconhecer o time que está aqui interno, considerando que o conhecimento ali a gente já tinha interno. Legal. Né? A gente já tinha o time que já tinha o aprendizado, a experiência, então a gente criava esse ciclo de contrata o pessoal mais novo, que está começando a carreira agora, para trazer esse aprendizado, né, assim, buscar esse aprendizado, do time que já está aqui dentro de casa. Né? Então acho que criar esse ciclo acho que é bem importante, e aí é muito mais o perfil de uma pessoa que quer aprender, né, e tem capacidade, do que uma pessoa que já tem realmente a experiência. Total. Mas é isso, muito obrigado, o papo foi show. Acho que todo mundo deve ter gostado bastante. A gente falou de time, a gente falou de diferença B2B para B2C, a gente falou dos desafios do Sem Parar, histórico da indústria, enfim, papo super bacana. Obrigado, Gabriel. Sabe que você é um monstro mesmo, sabe tudo, conhece tudo. Puta experiência, cara foi da Fit, Mercado Livre, isso é B2B, Marketplace, B2C. Pô, isso é raro achar na indústria, gente. Isso é raro achar alguém com tanta experiência assim. Então, obrigado mais uma vez. Espero que quem tenha escutado a gente, está vendo a gente, tenha gostado tanto quanto eu. Não, legal. Obrigadão aí pelo elogio, pelo reconhecimento. Eu acho que para mim é uma baita oportunidade poder compartilhar um pouquinho e agora assumir esse desafio de Sem Parar, né? Estou há 2 meses lá, como eu comentei. Tem muita coisa para a gente dar continuidade nessa evolução que que a empresa já fez e continuar crescendo. Legal, pessoal. Obrigadão, viu? Valeu. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ser líder na produção de eventos online exige muita responsabilidade, desde a curadoria de conteúdos, organização e marketing, até a entrega da melhor experiência possível para o público. E aqui no TD nós somos responsáveis por todo o processo, de ponta a ponta, e a gente tem a honra de acreditar em cada projeto. E o resultado é esse que você está acompanhando durante o CMO Summit. Mais de 60 conteúdos gratuitos, uma tecnologia que promove a imersão do conteúdo em ambientes criativos e a consagração de ser um dos maiores eventos da América Latina sobre transformação digital no marketing. Se você quer o mesmo para sua empresa, então entre em contato conosco no botão aqui ao lado, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. E vamos lá para mais uma história bizarra do Clientes do Mal. E hoje eu vim acompanhado aqui de alguém que tem um repertório de histórias bizarras. Manuela, ouvi dizer que você tem uma história muito boa pra me contar de perrengue que você já passou com um cliente aí. Parece que sim. O que é isso, cara? Então, eu tenho várias, na real. Quando eu cheguei aqui, eu queria contar a história de quando a cliente me fez chorar por um erro dela. Só que aí falaram que era muito triste e tinha que mudar um pouquinho o rumo. Tem que ser alto astral aqui, alto astral. Teve um dia que eu descobri adultério através das redes sociais do legal. cliente. Vamos ser alto astral. Vamos só falar de adultério, então. Mas o que? Isso não é um assunto divertido? Tá, então deixa eu contar rapidinho como é que divertido. Vai lá. E aí eu tenho esse cliente e a gente faz toda a gestão de redes sociais pra ele e tal, fazia o saque. Só que aí eu fazia todo o saque através do Facebook, porque lá tava tudo certinho, tanto o direct do Insta quanto o próprio Messenger e tal. E aí apareceu uma mensagem meio estranha e eu abri pra responder, claro, né? Só que aí ela começou a pedir umas coisinhas a mais, assim, nossa, você tava muito bonito ontem e tal. E aí eu parei, opa, tem alguma coisa de errado aí. E aí, nisso eu vi que tinha alguém digitando, a pessoa tava online. E aí ele tava respondendo ela, e eles estavam falando sobre, tipo, e o papo começou a ficar um pouquinho mais quente. Aí depois eu nunca mais fiz o saque pra eles. E aí eles perguntaram, não, mas vocês não estão mais respondendo as dúvidas dos clientes? Tal. Não, é porque eu acho melhor deixar por aí e tal, porque tem muita pergunta técnica, o que é IPA e tal. Então é melhor deixar com vocês.
E aí o assunto morreu. Hoje o cliente não está mais na casa. E eu acho que também não tá mais casado, né? Porque... Fica a dica aí, então, para todos vocês que têm empresa e que eventualmente estejam cometendo adultério pelo perfil da empresa, tomem um pouquinho de cuidado. Pode ter alguém sempre observando, pode ter uma Manuela ali stalkeando vocês. Pô, mas não precisou ser muito hacker pra isso, tá? O cara bobeou. Culpa 100% do cliente. A culpa é sempre do cliente. Isso aí, pessoal. Bem-vindo de volta a mais um conteúdo do CMO Summit. Ao meu lado aqui agora, se você não conhece esse cara, você precisa entender mais de tecnologia, mais de marketing. Bruno Nardon, sócio fundador do G4 Educação e North Ventures. Obrigado demais por estar aqui conosco, Bruno. Obrigado você pelo convite, Igor. Vamos lá. Quem não identificou ainda o nome da pessoa, também trouxe Rappi para o Brasil. Exato. Você também montei a Canui. Vendemos Vamos lá. Vamos lá. Primeiro negócio que eu fiz não deu certo, daí fui para um fundo tentar levantar dinheiro, acabei caindo dentro da Rocket Internet, lá dentro a gente montou a Canui. A Canui foi um super sucesso, vendemos a Canui para a Dafit lá no começo de 2015, fiquei 15, 16 lá dentro desse grupo novo, não só no Brasil, Latam, mas um grupo global que fez IPO também, é o maior grupo de moda da América Latina, focado em e-commerce. Daí depois saí de lá para trazer a Rappi aqui para o Brasil, liderei um negócio por 2 anos, saí do dia a dia e montei o G4 Educação, junto com o Thales e com o Alfredo, e em paralelo a North Ventures, que é um fundo que investe em startups. Perfeito. Bom, o Alfredo ainda está nesse evento também, então pode acompanhar o conteúdo dele aqui, ele falou bastante sobre marketing e vendas, que é mais a praia dele, né? E como que é também um CMO no papel de CEO. Né? Ele na Vtex agora, de que maneira esse background de marketing faz toda a diferença quando você está liderando uma empresa. Mas, Bruno, vamos falar de crescimento, né? Você participou dessas empresas todas aí, né? Desde a chegada dessas empresas até o crescimento delas. Então, essa dor do crescimento você conhece muito bem, né? E faz parte aí da sua rotina. O que você tem a dizer para quem está em diferentes estágios do funil? Aqui a gente está vendo pessoas falando de suas experiências nas mais diversas realidades de empresa. E todo mundo está ali no chat falando, pô, que insight legal, que insight bacana. Mas nem todo insight, nem toda ação funciona para todo mundo, né? Exato. Uma das coisas que eu percebi quando, seja montando empresas, né, do zero, seja trazendo uma empresa como a Rappi, que já funcionava lá fora, implantando ela aqui no Brasil, seja entrando na Dafit, ou todas as empresas que eu invisto como anjo, eu estou num comitê de inovação ou tecnologia, que são empresas mais tradicionais, é que cada uma está num momento diferente de maturidade, cada uma está num momento que nem todas as ferramentas que estão explicando aqui são aplicáveis para aquele momento, né? E já vou falar um pouquinho sobre isso, mas a base para todas elas, para você olhar o seu crescimento e entender da melhor maneira como que você pode crescer, é sempre ter foco no cliente. Só que todo mundo fala isso, né? Vou ter foco no cliente, tendo foco no cliente, eu vou conseguir crescer. Na verdade, muitas vezes as pessoas imaginam que focar no cliente é entender cada cliente como único. Isso é verdade, quando a gente está entregando serviço, quando está entregando customer success service, é verdade, você tem que olhar cada cliente como um único só. Mas quando você está tentando fazer análise para melhorar o seu negócio, idealmente o que você deveria fazer é pegar esses clientes e tentar agrupar eles em subgrupos que têm a mesma dor, a mesma dúvida e o mesmo desejo,
para você conseguir adaptar o teu produto e a tua solução da melhor maneira para esse subgrupo de cliente. Por exemplo, lá no G4 Educação, a gente tem um programa de formação que é o Gestão 4.0 Imersão e Mentoria. Normalmente vão 50 donos de empresas, empresários, empreendedores. E esses 50 donos de empresa, normalmente eles são segmentados, né, entre um tanto que tem menos de 100 colaboradores, né, uma porcentagem ali de uns 15% que tem menos de 100 colaboradores, mais ou menos uns 30% que tem entre 100 e 500 colaboradores, mais ou menos uns 30% que tem entre 500 e 1.000 colaboradores, e o resto ali, mais uns 15 a 20% que tem mais de 1.000 colaboradores. Quando a gente pega cada subgrupo desse tem uma dor, uma dúvida e um desejo diferente. Seja quando a gente fala de governança, seja quando a gente fala de dor de crescimento, seja quando a gente fala de maturidade da própria empresa, né? Então, quando eu falo para você colocar o cliente no centro, a maneira mais fácil é você conseguir quebrar esses subgrupos e para cada um deles adaptar. Se eu fosse dar a minha aula lá no G4 Educação, nessa formação, da mesma maneira, olhando a média, não ia fluir, não ia ser a mesma coisa, porque os exemplos que eu dou, o nível de profundidade que eu entro num conceito é muito diferente, dependendo de cada uma das empresas. Na média, tem uns 250 colaboradores, mas quando você subsegmenta, você tem que adaptar para cada momento de vida e de maturidade da empresa. Então, quando eu trago isso para a realidade da maioria das empresas, e daí para quem está aí ouvindo a gente, né, depende muito do momento de maturidade da sua empresa, você vai ter que adaptar a ferramenta, a tecnologia, a métrica e a granularidade dessa métrica para conseguir resolver o problema do seu cliente da melhor maneira possível. E até para escalar, né? A granularidade precisa ser cada vez maior para você poder entender mais a fundo ali quem é aquele cara e conseguir transformar isso numa esteirinha também. Exatamente, Igor. Eu trouxe até aqui um slide, que na verdade é esse segundo slide aqui, né? O que acontece? Quando a gente começa a empresa, é muito rápido para a gente tirar ela do chão, né? Se eu tirar ela do 0 para o 80% de maturidade, que é o que a gente vê ali, a maturidade 1, é rápido, é fácil, é tudo meio que mato alto, né? E daí para você vai demorar ali um ano e meio para chegar nesse resultado de 80%. Quando você quer sair dessa maturidade que você ganhou e chegou muito rápido, você vai demorar mais um ano e meio. Você sair desse 80% para o 90% de resultado na tua empresa. E desse 90% para o 92%, para o 93%, mais demorado ainda, mais um ano e meio, 2 anos. E por que isso acontece? Porque no começo, quando a gente está, começando a empresa, a gente vai otimizar algumas poucas métricas, né? Então, a gente vai olhar ali receita, custo e fluxo de caixa na média. Como eu falei aqui no começo, né, a média sempre engana. Então, quando a gente quer sair desse nível de maturidade ali de 80%, na maturidade 1 para ir para o 90%, a gente vai precisar granularizar mais essa métrica. A gente vai precisar olhar mais dados, que vão virar mais informações, para eu conseguir tomar ações mais assertivas para o meu negócio. Então, o que acaba acontecendo é isso daqui, né? Quando eu quero mudar de patamar, eu também vou precisar mudar a granularidade do dado que eu estou olhando para gerar informações mais precisas, para eu conseguir tomar ações mais precisas para aquele momento. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente começou a Canui, lá em 2011, a gente olhava o custo de aquisição do cliente, o CAC, uma vez por semana, na média do todo. Daí depois, o que a gente começou a fazer foi, deixa eu olhar agora o CAC por canal, mas ainda olhava uma vez por semana. Só que chegou um momento que a gente queria começar a tomar ações que a gente precisava desse dado diariamente. Só que era muito complexo de conseguir esse dado diariamente, porque lá em 2011, a gente precisava pegar dados de vários lugares, do Facebook Ads, do Google AdWords, do display que a gente fazia em vários portais diferentes, de comparadores de preço. Então, uma vez que a gente juntava esses dados, a gente demorava quase 4, 5 horas juntando os dados dos nossos fornecedores de marketing. Só para ter informação. Mais umas 2, 3 horas para pegar os dados do nosso sistema e conseguir ter uma visão assertiva daquele custo de aquisição de cliente, do meu ROAS e assim por diante. Só que daí a gente começou a crescer muito rápido. A gente começava a precisar ver esse custo de aquisição de cliente, entre várias outras métricas, 4 vezes por dia. E a gente só conseguiu fazer isso colocando sistemas e tecnologia. Até chegar no momento, quando a gente estava ali no momento de venda da Canui
para a Dafit que a gente via isso a cada meia hora. Por quê? Porque o nível e o volume de dinheiro que a gente investia... Cada meia hora um prejuízo danado. Um prejuízo gigante, exato. Então, acho que aqui o principal ponto que eu quero trazer, né, que uma das grandes dores do crescimento, e também todo mundo que está assistindo aí a gente, é você tentar aplicar algo que funcionou numa empresa ou algo que essas várias pessoas que estão passando por aqui, né, vão falar para vocês aqui pelo CMO Summit, você tentar aplicar aquilo para a sua realidade agora, e nem sempre isso vai funcionar. Exato. Porque vai depender do momento de maturidade da tua empresa, do momento e da granularidade que você precisa para o seu negócio. Mas, independente do grau de granularidade que você está ou do grau de maturidade que você está, você sempre precisa orientar o seu negócio com foco no cliente, como eu disse aqui no começo. Perfeito. E o seu próximo slide, eu acho que mostra um pouquinho de toda essa construção também. À medida que você vai crescendo, você tem que olhar pessoas, você tem que olhar tecnologia, você tem que olhar várias outras questões, e se elas não estiverem andando par a par, a coisa também não evolui, né? Exatamente. Então, olha só, é o seguinte, sempre que você começa uma área na sua empresa, você vai começar ela de uma maneira não escalável. Isso é bom. Por quê? Porque você quer testar se aquilo vai funcionar ou não. Vou fazer um teste novo. De nada adianta você já colocar um processo se você nem sabe se aquilo funciona ou não. De nada adianta você querer colocar a tecnologia se você não sabe se aquele teste vai funcionar ou não. Então vai lá, faz o teste com pessoas e vê se funciona. O que acontece? O que acontece é que no começo você não vai ter previsibilidade do resultado. Então ali, ó, nessa primeira parte do slide de pessoas, se você só tem pessoas, você vai ter um dia que vai ter muito resultado, um dia que vai ter menos resultado, um dia que vai ter muito resultado, outro dia que vai ter menos. Por quê? Imagina que você tem 3 vendedores vendendo, só que eles estão vendendo cada um do seu jeito. Vai ter um que vai ter muito resultado e outro que não vai ter. Por quê? Porque cada um vende de um jeito diferente. Daí o que você tem que fazer? Pega aquele que vende bem, põe ele do teu lado e fala, cara, deixa eu fazer aqui uma receita de bolo de como você vende. Você vai lá, anota. O que é a primeira coisa que você faz no seu dia? A segunda, a terceira, a quarta. Então você está fazendo o quê? Montando um processo. Então você pega esse processo e replica para esses outros vendedores que você tem. E daí o que você tem? Você tem essa segunda parte do slide que eu mostrei, que é essa parte de processos. Então, você começa a ter previsibilidade do seu resultado. E daí você pega aqueles 20% dos processos que tomam 80% do seu tempo e coloca tecnologia neles. Porque daí o que você vai fazer? Você vai priorizar aqueles que te tomam mais tempo e que com tecnologia você vai conseguir escalar o seu negócio e ter 5, 10 vezes mais resultado com o mesmo time de 3 vendedores. Porque agora eles não estão gastando tempo só focando em fazer processos manuais, mas eles estão focando tempo naquilo que de fato eles adicionam valor. E junto com isso, né, vem o que eu sempre falo, sempre que eu converso com alguém sobre esse tema, né, eu falo que a bandeira do Brasil está escrita da ordem errada, né, não é ordem e progresso. Do meu ponto de vista, primeiro você tem que progredir e depois colocar em ordem. Progredir, colocar em ordem. Progredir, colocar em ordem. E um pouco desse slide é isso. Você começa com pessoas, entende o que funciona, o que não funciona de uma maneira não escalável, coloca processos para você começar a conseguir escalar, e uma vez que você entendeu quais processos são os que funcionam e tomam mais tempo, você coloca a tecnologia para você conseguir escalar. E daí, o último slide que eu queria trazer para você, Igor, que é esse daqui, né? Que é um exemplo lá da Canui. Quando a gente começou a Canui, a gente queria chegar lá num resultado 1. Esse resultado 1 era de vender, sei lá, R$100 mil por mês. Isso quer dizer R$3.333 por dia. É simples, é fácil, é rápido. Você precisa ter ali o teu time de marketing jogando um pouco de fluxo para o teu site, o teu site no ar, né? Então, um time de TI que deixa o site no ar, você precisa ter produto no site para vender, e você também precisa ter ali um time de operações para empacotar esses produtos e simplesmente enviar eles no correio e está tudo bem. Só que daí a gente quis ir um pouco mais, né? Chegou nesse 100 mil e falou, agora eu quero começar a vender 1 milhão por mês. Chegar no nosso resultado 2. Na hora que a gente quis chegar no nosso resultado 2, o que a gente focou muito? A gente focou muito no marketing. Por quê? Porque a gente acreditava que o marketing na internet, lá em 2011, 2012, era o que ia ser o diferencial competitivo de curto, médio e longo prazo da empresa da Canui. E a gente começou a jogar muito fluxo. O que começou a acontecer? O site começou a cair toda hora. E daí não adiantava mais eu colocar melhores pessoas, melhores processos, melhor tecnologia na área de marketing. Porque o que estava de gargalo era a tecnologia. Muitas vezes o que as pessoas, né, e os CMOs acabam
não dando valor e não dando conta é isso. Eles acham que o papel deles é só uma parte dentro desse fluxo inteiro da empresa. Integrado, né? Não adianta. Exato, e a empresa ela é toda integrada. No fim do dia, aquilo que você faz, você tem que tentar maximizar globalmente para a tua empresa e não só localmente para aquela sua área. E o nosso papel, né, eu sou CEO, né, de empresas, mas sempre fui muito focado nessa parte de marketing, né? Sempre foi o que eu gostei de growth. Muitas vezes as pessoas acabam ficando dentro daquele cluster delas. E aquilo não é só aquilo que vai fazer a diferença. No fim do dia, muitas vezes, que nem eu trago aqui no slide, chega uma hora que o marketing já está bom. Agora eu preciso jogar tecnologia. E daí, basicamente, o que a gente fez, depois de colocar pessoas, processos, tecnologia em marketing, foi colocar um sucessor, e daí eu pulei para tocar tecnologia. E daí fizemos a mesma coisa, colocamos pessoas, processos, tecnologia, um sucessor. E daí o que aconteceu? Automaticamente, a área de tecnologia mudou de patamar. E na hora que a área de tecnologia muda de patamar, o que acontece? Marketing também muda de patamar. Por quê? Porque a gente tinha muita tecnologia que usava para otimizar os dados do site, que agora fica de pé. Então agora eu tenho mais dado. Automaticamente a maturidade do próprio marketing muda de patamar. E daí a gente quis chegar no resultado 3, que era vender algumas dezenas de milhões por mês. Na hora que a gente chegou ali, a gente, mudamos o marketing de patamar, o site aguentava. Tá chegando TI lá no limite de novo. Só que daí só que daí o comercial ficou para trás. Por quê? Porque os meus melhores produtos acabavam muito rápido, tinham produtos que eu não repunha na velocidade que precisava. Então, de novo, não adiantava eu focar mais em marketing ou em tecnologia, sendo que o comercial era o gargalo. E daí fizemos a mesma coisa no comercial, e assim, equilibrando os pratos, né, a gente conseguiu alçar um resultado ali bem relevante antes da gente fazer a nossa venda lá para a Fit no começo de 2015. Acho que é muito importante isso, né, de entender os dados de uma maneira mais holística mesmo dentro da empresa, né? Agora, falta um pouco esse estalo na cabeça das pessoas. Elas têm dados, mas elas não sabem ler muito aquilo ali da melhor maneira, às vezes. Exato. O que eu vejo é que o que eu sempre tento fazer nas empresas que eu tô, ou quando eu dou mentoria para alguém, é o seguinte: você tem que começar olhando qual ação você quer tomar. Eu quero tomar uma ação de aumento de vendas. Tá bom, para aumentar essas minhas vendas, qual informação eu preciso ter para conseguir tomar essa ação? Eu preciso ter uma informação, por exemplo, quantos leads eu estou trazendo por canal. Uma vez que esses leads entram e os meus vendedores estão entrando em contato com esses leads, dependendo do seu tipo de negócio, como cada vendedor está performando. Mas eu acho que o mais legal de tudo isso é a previsibilidade, né? Se eu sei a escadinha, se eu sei como funciona a maquininha, eu sei que se eu colocar mais aqui, vai gerar mais ali, que vai gerar mais ali. Né? Perfeito. Então, continuando aqui que eu vou chegar lá, né? Então, as informações que você precisa são essas, né? E daí você tem esses dados para suprir isso, e isso daqui tem muito a ver, né, com a ação que você quer tomar, a informação que você precisa, você tem os dados ou não. E em cima disso, da ação, você também tem que pegar ela e quebrar essa ação no quê? Em alavancas para o seu negócio. Porque se você quer aumentar a receita do seu negócio, não adianta você chegar lá na receita e falar, vamos receita, cresce aí. Não é assim, né? A gente vai ter que subsegmentar essa receita nas alavancas dela. Então, imagina, você vai ter receita, daí você vai ter, por exemplo, o ticket médio e o número de vendas. São duas alavancas que você tem para movimentar a receita. Só que o número de vendas, você vai ter sub-alavancas ainda. Por exemplo, você vai ter uma subalavanca, se o seu negócio é um negócio que vende dependendo de entrevista, quantas entrevistas você fez? Qual que foi a conversão pelo score do lead? E assim por diante. Quando você vai quebrando isso, o mais granular possível, que depende daí do seu nível de maturidade, mais fácil vai ser você entender a alavanca que te ajuda a gerar receita. E você vai perceber que cada uma dessas alavancas, para cada etapa do seu negócio, né, que é como se fosse o seu funil, mas é o funil da porta para dentro de casa, você vai conseguir colocar um dono, uma métrica para você otimizar cada etapa dessas alavancas para você conseguir daí sim impactar a sua métrica final, que nesse caso a gente está falando aqui de receita. Não, perfeito. Uma coisa que você falou legal, assim, que não adianta, se você não tiver produto, preço, serviço, não adianta de nada, né? Quando você junta tudo aquilo ali. Porque se você colocar merda do lado de cá, vai sair merda do lado de lá. É um pouco disso também, né? Como você falou, o progresso, depois a ordem. Acho que a ordem tem que acontecer também, senão
a merda vai ficar cada vez maior. Exato. No fim do dia, se você tem um negócio ruim, quando você olha a tua empresa como um todo, você está tentando vender água no deserto, parece simples, né? Porque você já tem essa demanda, mas se seu produto também não é bom, se seu produto não entrega aquela solução, né? Não atende aquela dor, dúvida e desejo daquele subgrupo de clientes teus, não adianta você otimizar a tua empresa inteira, porque shit in, shit out, né? Você coloca merda para dentro e vai sair merda do outro lado. Então, você tem que tomar muito cuidado para olhar a sua empresa como um todo e sempre ir adaptando o seu produto, sua solução para a dor do cliente, de fato. É que muitas pessoas talvez estejam muito ligadas ali ao tático, ao dia a dia, né? Esquece um pouquinho de olhar o estratégico. Exatamente. Né? Eu vejo assim que o papel do C-level, do CMO, do CEO, até mesmo de quem está mais ali na ponta, né? Você sempre pensa que você tem uma pirâmide onde você vai ter no topo aqui estratégico, depois tático e depois execução operacional, né? O que acaba acontecendo que, dependendo do momento da sua empresa, você acaba ficando muito aqui no operacional e não vai para o tático. Mas muitas vezes, a maioria das pessoas que estão assistindo aqui estão no tático, um pouco estratégico. Só que quando a gente fica muito mergulhado, fica muito focado, a gente não consegue dar esses 2, 3 passos para trás para olhar a empresa como um todo, olhar o negócio como um todo. E às vezes a gente está otimizando muito a rebimboca da parafuseta, quando às vezes eu não deveria nem estar otimizando aquele carro, eu deveria estar otimizando uma moto. Né? E quando eu começo a olhar para uma moto, talvez seja outro produto que eu deveria olhar, porque esse outro produto, no fim do dia, vai dar muito mais impacto para a empresa. Então, eu sempre convido, né, as pessoas que eu converso, você está ali no operacional do dia a dia, ótimo, tenta dar um passo para trás, olhar um pouco mais o tático, tenta dar um passo mais para trás, olhar o estratégico. Faz parte do C-level de trazer essa visão para a empresa inteira, né? Eu vejo que muitas pessoas não alinham o que a empresa quer. Para onde que a empresa quer ir? Né? Qual que é minha estrela guia, minha estrela norte? Qual que é a minha meta? E você vai conversar com as pessoas no time, cada um fala uma coisa, e daí está todo mundo remando para frente, e tem uma pessoa muito bacana com motor de popa indo para trás. Daí você não vai sair do lugar. Então, se você dá essa orientação mais macro para as pessoas, o porquê que você está indo para lá, e dá visibilidade, quem está embaixo, fazendo como, executando, mas tendo a visão do geral, vai conseguir muito mais fácil remar para a mesma direção. Perfeito, Bruno. Nosso tempo está acabando aqui, mas tem mais algum detalhe, mais alguma provocação, alguma porrada para o pessoal que está assistindo também? Cara, assim, eu acho que o principal, Igor, é isso. O nosso papel, cada vez mais em empresas que pensam mais com essa mentalidade de gestão 4.0, é ter uma mentalidade mais integrada com a empresa inteira. Quando a gente pensa em ter essa mentalidade mais integrada, né, quando a gente fala de squad, né, que é esse pelotão para resolver as coisas, metas alinhadas na empresa inteira, é nosso papel como líder garantir que a empresa se enxergue e converse como um todo. Porque, normalmente, as grandes sacadas vêm quando a gente está tentando maximizar o nosso negócio de uma maneira global e não só de uma maneira local, olhando só para o nosso umbigo. Se a gente abstrai e olha a empresa como inteiro, como um todo, a gente consegue ter muito mais impacto do que só olhando se aquela campanha está dando ROAS ou não, se aquela estratégia de crescimento baseado só nos canais que eu tenho ou nos times de venda que eu tenho está funcionando ou não. Às vezes, você está fazendo uma ótima campanha, uma ótima estratégia, mas o produto que você está tentando vender é um produto ruim. Ou o produto bom acabou. E daí, muitas vezes, você vai crescer muito mais arrumando o comercial, arrumando o seu produto, arrumando o seu software, do que, de fato, tentando otimizar campanha para campanha. Então, esse é o recado aqui que eu trago para vocês, né, nesse CMO Summit, que a gente está falando aqui de marketing, né, de growth, para, cara, que vocês não fiquem isolados e olhando só para a sua própria área. Façam, sim, o trabalho bem feito, mas tentem alinhar com os outros C-levels, com o resto da empresa, para garantir que o todo tenha equilíbrio, que o todo cresça junto. Não, perfeito. É bom que o Thiago chegou ali, meu sócio, e a gente estava numa conversa exatamente sobre isso agora mesmo. Thiago, tem que assistir a conversa com ele, viu? Vai ajudar bastante. Conversei aqui com o Bruno Nardon, que é sócio fundador do G4 Educação e North Ventures, também cara que trouxe a RAP para o Brasil.
cara que criou a Kanui lá atrás. Brigadão pela presença. Obrigado cara. você, viu? Valeu. Valeu pelo papo. Um abraço, pessoal. Não sai daí, a gente já volta com mais conteúdo logo em seguida. Tudo bem? Meu nome é Luiz Piovesanna, sou CMO da Nuvem Shop. Agora em agosto, talvez você já tenha visto, mas a gente saiu com uma notícia que a gente recebeu um aporte gigante de um pouco mais de 500 milhões de dólares, ou seja, um pouco mais de 3 bilhões de reais. E uma pergunta que a gente recebe muito é para onde que a gente vai, não só como companhia, mas também como área de marketing, né? E a minha resposta para isso é que o que a gente vai fazer é fazer o que a gente já fazia antes, só que mais e melhor. Então, assim, é claro que não é só fazer mais e melhor o nosso produto que a gente entrega para o nosso cliente, né? Isso, obviamente, também inclui expansão. O e-commerce hoje corresponde a apenas 10% do varejo total. E a gente acredita que no médio prazo, alguns 4, 5 anos aí na frente, isso vai ser 50%, 60%, mas que, por definição, o e-commerce, né, o digital vai chegar em 90% do varejo, porque a gente acredita que toda venda vai ter pelo menos um touchpoint digital, né? Então, quando você tem um mercado que ainda precisa amadurecer desse tanto, né, multiplicar por 5, 6, 10 vezes, uma das principais formas de uma empresa líder de mercado como a Nuvem crescer é através da expansão do próprio mercado, né? Então, por isso que a gente acredita em algumas coisas. A primeira delas é na educação, algo que vai muito além de uma estratégia de marketing de conteúdo, né? Algo que consegue impulsionar o mercado, ensinar milhões de pessoas de forma consistente sobre e-commerce, sobre empreendedorismo, sobre ter um negócio na prática, né? E por isso, né, como a gente quer motivar e potencializar empreendedores desde o começo das suas jornadas, seja com educação, seja com ferramenta ou qualquer coisa que seja necessária para que elas possam transformar os seus sonhos em histórias que transcendem. Então, dito isso, sim, vamos seguir expandindo as nossas alavancas de aquisição atuais, desde conteúdo até influenciadores, mídia paga. E, como a gente está falando aí de um público de milhões de pessoas, a gente também acredita num esforço muito consistente de marca para criar todas as conexões que a gente pretende. Você está preparado para trabalhar onde, quando e como quiser? Bem-vindo aos WorkPods, estações de trabalho remoto on demand. Uma resposta inteligente para uma tendência global, o trabalho híbrido. Os números não mentem. Esta flexibilidade veio para ficar e faz todo sentido. Os WorkPods são uma solução inovadora, porque une o melhor do escritório e do home office. Traz segurança e controle para empresas com mais facilidades para quem usa. E vamos deixar claro, os WorkPods são mais que coworkings. WorkPods é perto. WorkPods é completo. WorkPods é on demand. WorkPods é uma oportunidade de investimento inédita, alinhada com o trabalho híbrido, porque no futuro o trabalho será em qualquer lugar, mas não em um lugar qualquer. WorkPods, perto, completo, on demand.
E aí, pessoal, estamos de volta com mais um conteúdo do CMO Summit. E aqui no evento você tem visto muito executivo de marketing falando aí sobre como as empresas estão lidando com esse novo momento de volta ao presencial. Muitas estão revendo os espaços de trabalho, muitas estão até mesmo revendo essa relação entre os colaboradores. Mas como que você garante o bem-estar do time, a ergonomia do ambiente de trabalho, a segurança dos dados da empresa e também a tranquilidade no ambiente silencioso, né? A resposta quem nos dá é o Joseph Nigri, CEO da Tecnis, uma das empresas que vem inovando bastante aí no setor de construção civil. E aí, Nigri, tudo bem? Tudo bem, Igor, e você? Muito bom. Cara, vamos lá, novidade no mercado aí, né? Eu acho que a gente tem falado muito aqui também sobre inovação, sobre como os times têm que pensar diferente, fazer coisas diferentes, e é um pouco do que vocês fizeram. A gente conversou com o Henrique também, que é o CMO de vocês aqui no evento, né? Ele contou um pouquinho aí de toda a dinâmica de reinvenção da própria empresa e o marketing, claro, trabalhando para que isso aconteça da melhor maneira. Mas pensando nos WorkPods especificamente, como que é a criação de um produto novo, assim, sabe? Como que é trabalhar algo novo pensando numa deficiência do mercado, né? Vocês perceberam uma brecha ali, perceberam uma oportunidade e agiram rapidamente para poder suprir aquele problema. Pois é, Igor, a gente está super animado com esse novo produto, que na verdade é super inovador e vem resolver um problema que acabou virando um problema, pauta número 1 aí das empresas, quando fala de retorno do trabalho, físico, híbrido, né, como resolver, não tem solução única, acho que cada empresa vai montar o seu planejamento, mas os workpods eles vêm justamente dar essa flexibilidade que elas precisam, né? Então, o que é um workpod? Na verdade, é um prédio, é um edifício comercial, mas ele tem uma flexibilidade diferente, ele é composto de várias estaçõezinhas de trabalho. Então, vamos dizer assim que elas são unitizadas, pode ser usado individualmente ou em grupos, e eles estão situados nos bairros de entorno, ou seja, onde as pessoas moram, né? Então, são até terrenos mais baratos do que os grandes centros financeiros e comerciais, e, e a gente tem essa ideia de vender, através de uma plataforma, passes de trabalho para que as empresas possam dar para os funcionários dela a liberdade de escolher onde ele quer trabalhar nos dias que ele estiver remoto. Então a empresa pode economizar dinheiro reduzindo os seus headquarters, ela pode dar qualidade de vida e toda a infraestrutura que o funcionário precisa para trabalhar, porque em casa, vamos falar a verdade, para a maioria das pessoas, ou não tem a conexão ou a proteção cibernética, ergonomia que você comentou, iluminação, foco, tudo que você precisa para fazer um bom trabalho remoto. E aqui a gente está oferecendo um produto que tem tudo isso. Por isso que a gente está super animado. Então, legal, acho que aqui a gente tem dois grandes assuntos legais aqui, que é o primeiro é o próprio marketing da Tecnisa, né? Como que vocês se reinventaram, aproveitaram essa oportunidade para poder criar um produto em tempo recorde. Do outro lado, vocês estão entregando uma solução que é exatamente algo que todo mundo que está aqui assistindo a gente está precisando, né? Qual a grande vantagem do que vocês oferecem, por exemplo, para o coworking? Olha, o cowork, primeiro, ele está localizado nos grandes centros financeiros. Então, já que o funcionário vai se deslocar até lá, ele já vai para a sede da empresa, não muda muito. Apesar que os coworkings agora estão começando a expansão deles para os bairros de entorno. Mas, enfim, a gente tem esse diferencial que é a própria localização. Segundo, é o fato da gente poder alugar os nossos espaços on demand. Ou seja, vamos pensar numa empresa que vai dar um dia por semana para os seus funcionários. Então, num determinado bairro, na segunda-feira ela pode ter 5 funcionários remotos, mas na terça 7, na quarta 1, na quinta 12, e às vezes um está viajando, ou muda de bairro, ou está de férias, quer dizer, é uma demanda totalmente volátil. Como é que você dimensiona o teu espaço de coworking, ainda que você queira ter um hub em outros bairros, como você dimensiona isso? Não tem como. Então, através dos passes de trabalho, o funcionário vai trabalhar onde ele quiser e ele vai ser alocado numa sala, ele não vai estar toda vez na mesma sala, mas ele vai ter uma estação de trabalho com os colegas de trabalho dele, quantos tiverem tamanho de sala diferente. Então, toda essa Não, flexibilidade, que os coworkings, eles já têm muita flexibilidade, mas aqui a gente está com um produto que ele é ainda mais flexível que os coworkings. não, com certeza. E assim, tem a flexibilidade, ele não vai estar na mesma sala, mas ele vai ter uma conexão de qualidade, aí não vai ter aquele problema do call ficar caindo o tempo inteiro, não vai ter aquele problema da criança, ou do cachorro, ou do gato entrar no meio do call, né, que virou normal agora no momento de pandemia. Você tem um ambiente onde a pessoa consegue concentrar. Isso facilita muito para esse relacionamento à distância com o time também, né, essa integração que a gente está sentindo falta dela. Se você está num ambiente propício para o trabalho, isso acaba sendo feito de uma maneira mais natural, né? Sem dúvida, é o que a gente fala, você vai trabalhar num lugar qualquer, desculpa, você vai trabalhar em qualquer lugar, mas não num lugar qualquer.
O trabalho ele tem que ser feito com foco, ele tem que ter estrutura. Não adianta falar que de vez em quando você consiga trabalhar numa viagem, em algum lugar, mas aquele trabalho nosso do dia a dia, quando a gente tem que ser produtivo, a gente tem que ter infraestrutura para trabalhar, não tem jeito. Uhum. Como que você imagina o futuro desse produto, assim, né? Agora vocês estão lançando as primeiras torres, os primeiros espaços para WorkPods, mas qual que é o roadmap de vocês? Como que vocês estão entendendo isso a longo prazo? Como que o marketing está sendo trabalhado para evoluir também esse produto para o mercado? Olha, se a gente for falar de números, a gente fez algumas continhas aqui, né? São Paulo tem 6 milhões de metros quadrados de área de escritório corporativo AAA. Vamos pegar só esse filão que, vamos dizer, seriam talvez as empresas que estariam mais dispostas a fazer esse tipo de movimento. Se você considerar o número de pessoas que trabalham, são aproximadamente 800 mil. Se metade das empresas derem um dia por semana para os seus funcionários, que eu acho que é um número super conservador, porque metade significa, a gente sabe que a grande maioria já falou que vai implementar o híbrido, e um dia por semana, tem empresas falando em 4, 5 por semana, mas que seja uma média de 2,5, 3, mas fazendo conta com um, pé no chão. A gente está falando de 100 mil pessoas todo dia precisando de uma estação de trabalho em São Paulo. E um prédio de WorkPod tem 250, 300 estações de trabalho. Então, olha quantos prédios a gente pode construir. Ou não necessariamente que a gente venha a construir, mas espaços que já existam podem ser convertidos em WorkPods também. Às vezes tem áreas paradas, prédios ociosos, eles podem ser convertidos. E tudo isso vai ser integrado através de uma plataforma, que é a Brave, que a Tecnisa investiu nela, e que ela vai funcionar como se fosse um Airbnb dos escritórios, ou seja, você vai poder escolher ali no mapa onde você quer trabalhar, reservar, fazer o teu check-in, check-out, liberar o teu acesso, tudo pelo aplicativo. Perfeito. O profissional de marketing que está assistindo aqui, quais são as duas, acho que existem duas frentes para ele aí, né? Uma é a plataforma, exatamente para ele poder alocar o espaço para os funcionários, para o time, e o outro é a empresa investir também num WorkPod desses para ter um espaço ali para que ele possa ser usado quando for necessário, não é isso? É isso. A empresa não precisa nem adquirir o espaço, ela pode comprar os passes de trabalho, e o que eu acho que é importante para o marketing são as reuniões que liberam criatividade, né? Então você vai ter as suas reuniões presenciais, mas de vez em quando você vai ter aquela reunião remota ou a híbrida, né? Quando você tem metade na sala e outra metade, e os nossos WorkPods vão estar equipados com salas. Estamos vendo direito qual tecnologia que a gente vai usar, se é o Zoom Room, se é Logitech, tem algumas que fazem uma reunião híbrida com uma sensação muito boa, né? Você consegue realmente fazer. E quando a pessoa está em casa e a conexão fica caindo e o barulho fica atrapalhando, aí essa reunião híbrida ela fica terrível. Mas se você tem o equipamento correto, dá para fazer uma boa reunião híbrida e dá para desenvolver bastante criatividade. Perfeito. Quem se interessou, qual o caminho? Como entrar em contato com vocês? Como ter um WorkPod? Como utilizar um WorkPod? Olha, se alguém quiser adquirir uma unidade, seja para uso próprio, seja para colocar no pool para explorar a renda dela, a gente acredita que vai ter um retorno bem superior do que os produtos imobiliários tradicionais, entra no site workpods.com.br. Lá você consegue colocar no seu carrinho as unidades que você se interessou e você vai ser atendido por um consultor nosso. E outra forma é a própria empresa procurar a nossa plataforma Brave para adquirir os passes de trabalho, para poder conceder para os funcionários. Perfeito. Para facilitar, a gente está colocando todos os links aqui no chat. E também já aproveitando para dar a dica de um outro evento que a gente vai falar especificamente sobre esse novo mundo do trabalho aí, né? No dia 4 de novembro, o Joseph vai estar com a Cris Arcangeli falando sobre isso. Então, aqui no chat também a gente já está colocando o link para você se cadastrar e participar desse outro evento online também. Conversei aqui com o Joseph Nigri, que é CEO da Tecnisa. Cara, prazer falar com você. Prazer é todo meu. Valeu. E você não sai daí, tem mais conteúdo no CMO Summit na sequência.
O TD é líder na produção de eventos online. Não é à toa que criamos o CMO Summit, um dos maiores eventos da América Latina sobre transformação no marketing, que você está acompanhando aqui essa semana. E levar conteúdo de qualidade e atrair público exige o cuidado de especialistas, até porque não adianta nada investir em um evento e ninguém assistir, certo? Por isso mesmo, temos tecnologias exclusivas no Brasil para promover imersões em ambientes diferentes, levar seu público para dentro do universo que você deseja criar para contar sua história. Se você precisa fazer o seu evento e quer ter audiência qualificada, entre em contato com a gente, é só clicar no botão aqui ao lado, acima do chat. Oi, pessoal do CMO Summit, aqui é o Frank Flauber da Nestlé. Eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Ela começou há muito tempo, há mais de 30 anos. Não foi na Nestlé, foi em agências de comunicação, grupos internacionais. Lá atrás, em 85, eu comecei a carreira na BBDO, uma agência de Nova York, que depois no Brasil passou a ser a UMAP BBDO. Lá fiquei alguns anos, migrei para outras agências, Grupo Publicis, trabalhei por último na própria agência Publicis no Brasil, quando eu tive contato com a Nestlé. E nesse momento, depois de 2, 3 anos de relacionamento com a Nestlé me convidou para participar dos seus quadros. Foi quando eu me transferi para a Suíça, fui assumir o cargo de Head de Comunicação e Marketing na Suíça para o negócio de lácteos. Lá na Suíça, fiquei durante 4 anos desenvolvendo o meu trabalho, que era um trabalho global para essa categoria de lácteos. Depois desses 4 anos, me transferi para o Panamá, onde assumi a posição de Marketing, Comunicação e Assuntos Corporativos para a Nestlé Centro-América. Isso representava a operação de 6 países da América Central, incluindo Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Foi um aprendizado muito grande, além do que o meu portunhol passou a ser um espanhol de fato. Eu pude aprimorar o espanhol nessa vivência, não tinha outro jeito. Mas foi uma experiência muito rica, né, onde eu pude utilizar toda a minha experiência anterior das agências e também os meus 4 anos da Suíça, num país e numa região que eu desconhecia totalmente profissionalmente. A partir de agosto de 2018, eu voltei ao país, depois de quase 8 anos fora do Brasil, para assumir a vice-presidência de Marketing, Comunicação e Assuntos Corporativos da Nestlé Brasil. Aqui nós estamos falando de uma operação que representa a quinta maior operação da Nestlé no mundo, ou seja, muito importante para esse mundo da Nestlé, e é o maior país, maior operação da América Latina. Então aqui estamos desenvolvendo um trabalho apoiando 14 unidades de negócio, mais de 20 categorias de produtos e serviços dentro da Nestlé do Brasil. Tem uma equipe de mais ou menos 100 colaboradores diretos e desenvolvendo um trabalho em diferentes segmentos do marketing e da comunicação em apoio a esses negócios. Tenho muito orgulho de estar na Nestlé do Brasil. Tive a oportunidade, inclusive, desses últimos 3 anos aqui no Brasil, viver esses quase 2 anos de pandemia, né? Que foi um período bastante desafiador para qualquer pessoa e para qualquer profissional, mas aqui na Nestlé a gente conseguiu, obviamente, com muito esforço e com muita dedicação diária nesse contexto bastante complicado, conseguir ainda crescer o nosso negócio, desenvolver nossas marcas e apoiar o consumidor, muito mais do que o consumidor, aliás, as pessoas, com as nossas marcas, como eu disse, nesse momento bastante complicado. Pensando nos dias de hoje, né, quais são os grandes desafios do marketing, eu poderia
puxar 2 assuntos que eu acho mais relevantes. O primeiro tem a ver com as pessoas, tem a ver com os profissionais. Nesse momento de pandemia de quase 2 anos, a atenção que a gente teve que dar às nossas equipes foi muito grande, né? Porque essa mistura de mundo real com o virtual foi muito desgastante. As agendas de um tempo para o outro passaram a ficar muito mais demandadas. Então, as pessoas realmente estão cansadas desse momento, né? Inclusive com desafios muito fortes no lado pessoal de todos. Então, esse lado dos recursos humanos foi um foco muito grande, não só meu, mas de qualquer gestor no mercado, e em particular na categoria que eu represento do marketing. O segundo desafio foi você rever todos os seus processos, toda a sua maneira de trabalhar, e de uma maneira muito humilde, muito aberta, passar a fazer as coisas diferentes. Eu acho que esses 2 anos da pandemia nos ensinaram muito. E a gente tem conversado muito lá na Nestlé com a equipe. Uma coisa que a gente não pode fazer é desperdiçar esse aprendizado e achar que vamos voltar ao que estávamos acostumados antes da pandemia. Então, acreditamos que vai ser um momento novo de aprendizado, né? Onde a gente vai aterrissar esse aprendizado da pandemia no novo momento do marketing, cuidando das pessoas e, obviamente, evoluindo tudo aquilo que a gente aprendeu nesse período. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que brevemente, contando um pouco da minha trajetória. E, obviamente, que vocês podem me encontrar no LinkedIn, nas redes sociais, para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Aqui no CMO Summit, você tem visto muito executivo de marketing falando sobre como as empresas estão lidando com esse novo momento de volta ao presencial. Muitas estão revendo seus espaços de trabalho, até mesmo a relação com seus colaboradores. Mas como garantir o bem-estar do time, a ergonomia do ambiente de trabalho, a segurança dos dados da sua empresa e a tranquilidade do ambiente silencioso? Olha, eu sei a resposta. Estou encantada com ela. É uma inovação com foco no melhor dos 2 mundos, o escritório e o home office. É sobre trabalho híbrido, sobre sustentabilidade, qualidade de vida, é on demand. A Tecnisa, uma das empresas mais inovadoras, está lançando um espaço de trabalho diferente. São os WorkPods, espaços individuais ou para um pequeno grupo de pessoas situado em regiões descentralizadas das cidades, próximas de onde vivem a maioria da população. Eles podem ser alugados por hora ou por dia. Legal? Para contar um pouco mais para vocês sobre o lançamento, eu chamo aqui o CEO da Tecnisa, Joseph Nigri. Joseph, tudo bem? Muito obrigada. Que legal que você está aqui. Tudo bem, Cris, e você? Conta pra gente, Joseph, qual a vantagem de colocar as pessoas das empresas alocadas nos WorkPods? Olha, Cris, sabe que quando a gente está falando de criatividade, o home office ele é um inimigo, porque as pessoas ficam muito isoladas em casa. Mas também aquele modelo tradicional de 5 dias por semana, de horário fixo, também está desgastado. A gente acabou descobrindo isso na pandemia, que muita coisa a gente consegue resolver à distância e economizar tempo no trânsito. Então, o modelo ideal é o modelo híbrido. Isso já está definido. A maioria das empresas já declarou que vai adotar. A dúvida é como ela vai implementar. Então, os WorkPods, eles são, na verdade, a forma de resolver esse problema das empresas, e é isso que a gente acredita. Nossa, Joseph, é realmente muito interessante. É um formato que traz qualidade de vida para os colaboradores, perto, completo e on demand. É poder trabalhar em qualquer lugar, mas não é em um lugar qualquer. E se você quiser saber mais sobre o futuro do trabalho híbrido, eu te convido para uma live com o Joseph e comigo no dia 4 de novembro. Acesse o link que está aqui, ó, aqui no chat, e garanta a sua participação. Hector, você aqui mais uma vez, cara. Ei. Que surpresa, senhor, por aqui. Gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Bora.
Cara, eu acho que essa pode ser a mais problemática, assim, que eu posso mais me comprometer. Acho que a qualquer momento pode entrar o japonês da Federal aqui pela sacada da minha casa, do meu apartamento aqui, tipo, empreender. Mas isso faz algum tempo já. Esse projeto foi 2018, mais ou menos. E aí, tipo, essa pessoa chegou pra gente, essa cliente chegou pra gente e falou, cara, eu preciso de um e-commerce. E vocês fazem? Fazemos. Tal. Tá, mas você já tem marca? Aí ela, não, eu tô definindo o nome ainda. A gente falou, beleza. A gente falou, não, mas você acha que consegue entregar ela aí? Um mês de projeto aí, quando o projeto começar, porque eu quero realmente correr com isso. Quando tiver um mês mais ou menos de projeto, eu entrego pra vocês essa questão do logo, do nome. A gente falou, beleza. E a gente pegou e seguiu o projeto e assinou o contrato, tudo bonitinho e tal. E na hora do pagamento, a gente perguntou como é que ela queria fazer o pagamento, essa pessoa, se era boleto, se era, enfim. Ela falou, não, eu quero pagar à vista, tem desconto? Vou chutar aqui números, tá? Não são números fidedignos. Vamos supor que o projeto, o total dele era R$7.000 e à vista, a gente falou, cara, a gente tava numa pindaíba, assim, tipo, na época, a gente era muito pequenininha, e a gente falou, não, beleza, se você pagar à vista é 5.000, porque... Até então, cara, era muito dinheiro. R$5.000 hoje, se você tiver e tiver a fim de fazer um Pix pra R$5.000, eu aceito, tá? Ainda é muito dinheiro. Cara. Dá pra comprar 1 quilo de alcatra na situação atual. Vai fazer um churrasco. A gente negociou e ela falou, não, beleza. Só que, gente, tem um problema. Eu moro em Andorra. E a gente falou, tá, o que é Andorra? É um bairro, uma cidade? Tipo, né? Tipo... E a gente foi pesquisar e Andorra, até então, o que a gente achou no Google era que era um paraíso fiscal. Aí a gente falou, cara, assim, nenhum problema, você transfere pra gente, que não sei o que e tal. Ela, não, então, minha família é aí do Rio, eu tenho uma tia que mora aí no Rio, mora em Copacabana, e ela vai entregar o dinheiro pra vocês. A gente falou, como assim ela vai entregar o dinheiro pra vocês? Ela, não, porque o pagamento é à vista e ela tá com dinheiro em espécie lá. Eu queria que vocês fossem lá buscar no apartamento dela. E aí, tipo, eu só fazia o comercial na época, o financeiro era o Murilo, né? Que é meu outro sócio. Eu falei, Murilo, é contigo mesmo, cara. Tipo, eu não vou lá, não. Foi bom te conhecer, bora. O Murilo foi lá buscar o dinheiro na casa da senhora. Ele falou que é uma senhora muito simpática, que ela ofereceu água, ofereceu café, mas o Murilo ficou com medo de aceitar, porque falou, mano, sei lá. Tipo, não sei se eu vou aceitar. Ofereceu crack. Tipo, ambrosia, lembra do Meu Nome Não É Johnny? Que tinha a velhinha lá. E aí, tipo, disse que veio uma senhorinha muito simpática com um pacotinho de papel pardo, assim, tipo, envelopinho. Aí botou na mão dele, assim, tipo, e ficou perguntando o que a gente fazia, o que a gente, tipo, por que a gente tava pegando esse dinheiro, que não sei o que. E o Murilo, cara, eu vou falar, porque se esse dinheiro for a aposentadoria da mulher, tipo, eu tô aqui, sabe? Mó desespero. E aí, enfim, o Murilo pegou o dinheiro, cara, R$5.000. Aí ele falou, cara, eu não vou voltar de Uber, eu vou voltar de táxi, assim, porque, tipo, ninguém mexe com taxista aqui no Rio, é meio que uma casta da sociedade carioca que ninguém mexe, assim. Tipo, ficou com esse dinheiro, cara, um bom tempo até ter coragem de depositar, botar no banco, não sei o que e tal. Porque a qualquer momento podia entrar alguém, as notas. Podia vir o agiota quebrar nossas pernas, sabe? Tipo, a gente tava, sei lá. Depositamos o dinheiro e o projeto seguindo. Um mês depois, esse cliente chega e fala, gente, tá aqui o logo. Cara, eu não tô brincando. Era um logo, com certeza ele foi feito no Word, ele não foi feito nem no PPT. Ele com absoluta certeza foi feito no Word, assim, tipo, era um círculo roxo e um L, que era a Times New Roman, sabe? Aquela fonte. Um L maiúsculo ali, tipo, descentralizado. E era isso o logo que essa pessoa tinha. E a gente falou, poxa, esse é o trabalho do logo? Aí a pessoa, e tal, tipo, mas tem guia visual, tem manual de marca? Não, esse é o logo. Era um PNG, assim. Pô, beleza. Vamos trabalhar em cima disso e tal. E aí a gente botou o web designer pra fazer, e a gente criou um guia visual, não sei o quê. Moral da história, a gente construiu o wireframe, construiu todo o layout ali do e-commerce, e a gente pediu os produtos e a pessoa falando, não, eu tô negociando com o fornecedor, ainda não tenho. Beleza, a gente faz aqui um template não, um tapume aqui de como seria o e-commerce, coloca pra você ver como é que tá ficando o layout, não sei o que e tal. A gente enviou pra ela esse layout no XD, tá? No XD, tipo, quem trabalha com web design sabe que você consegue ver ali meio que o esboço já final da coisa, um preview mesmo do site. Umas 2 semanas depois, sem resposta dela, ela manda um texto quilométrico no grupo do WhatsApp falando que a gente estava roubando ela, que ela mandou aquele site, aquele e-commerce, para um amigo dela que entende muito de desenvolvimento de sites e que o site estava todo desprotegido, que não tinha nada, que não sei o que e tal.
E a gente explicou assim, ela falou, não, poxa, fulana, mas olha só, isso é só um protótipo pra você ver, o visual, que não sei o quê. Vocês estão me roubando, que não sei o quê. Aguardem o processo. Tem 3 anos que a gente tá aguardando o processo. Não, mas tem 3 anos que eu ando na rua olhando pra todos os lados, porque eu sei que a qualquer momento isso vai acontecer. Cara, eu juro, financeiramente, a gente tem 5 mil reais guardado. Eu sei que uma hora esse dinheiro vai ter que sair, sabe? Uma hora a gente vai ter que pagar um advogado, vai ter que pagar algum matador de aluguel, alguma coisa assim pra se proteger, mas essa é a história. Isso aí, de volta com mais um conteúdo do CMO Summit, agora com esse cara que foi meu primeiro chefe em São Paulo, tá? Cristiano Nóbrega, conheço de longa data, amigão de longa data, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, super honrado aqui nessa parceria de longa data. Isso aí, CEO e fundador da Tail. Obrigado demais por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho agora, né, de como os dados podem ser utilizados para que aquele cliente seja enxergado como alguém único. Eu acho que a gente começou a falar já de algum tempo atrás, é uma conversa superada de como trabalhar massa, como o digital pode ajudar a alcançar mais pessoas, mas o importante é alcançar aquela pessoa falando da forma dela, do jeito que ela quer ouvir, né? E acho que aí é o desafio. É isso, ser relevante para você ressoar nesse público que você quer conversar, que você quer interagir. E para ser relevante, você precisa conhecer esse público. E realmente hoje, para conhecer público, para você entender melhor todas as nuances de perfil de quem é esse cara que está consumindo, está buscando pelo seu produto, a jornada dele é cada vez menos linear. E essa confusão de comportamentos, né, e de nuances de perfis, etc., traz um super desafio. E realmente o ponto é esse, como é que você consegue ser mais assertivo para falar com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. E aí tem um monte de questão que entra agora, né? LGPD, como é que eu uso esses dados? Posso usar dados de terceiro ou não? Eu acho que todo mundo entendeu essa questão dos dados, mas tem um monte de questão na mesa hoje, de LGPD, de cookies, enfim, de várias questões. Posso usar dados de terceiros? Não posso? Tem várias questões que a gente vai conversar aqui agora, mas vamos voltar para o início da conversa. Acho que toda empresa entendeu a importância dos dados hoje, né? Sabe que ela tem que falar com aquela pessoa especificamente e, normalmente, ela tem muitos dados de clientes. Mas aí ela fez uma promoção, aqueles dados estão aqui. Aí ela vai ter o ponto de venda, os dados estão ali, eles não conversam. Acho que essa é uma realidade de muitos ainda hoje. Super, Igor. Na verdade, esse talvez seja o grande problema, é onde tudo começa. Então você tem vários sistemas, muitas vezes são sistemas diferentes, você contrata sistemas de empresas diferentes, um é que você vai gerenciar lá seu banco de dados para promoção, aí você tem o seu CRM na outra ponta, você tem o histórico de vendas no PDV, o RP, essas coisas elas não necessariamente se conversam, mas o principal é que quando você tem registros de consumidores, de clientes que você possui, nesses sistemas diferentes, você muitas vezes tem esses registros armazenados de formas diferentes, com IDs diferentes. Então, num Cristiano está cadastrado com o e-mail dele, no outro tem o CPF que ele comprou porque pediu a nota fiscal, no outro não tem nenhuma coisa, nem outra vai ter o nome dele mal e mal completo. Então, tudo isso cria uma super dificuldade para você colocar numa mesma base organizada e, a partir disso, fazer o melhor uso desses dados para suas estratégias de marketing. Porque hoje é isso, se você quiser, ainda assim, trabalhar esses dados de forma apartada, é possível, né? E todo mundo faz isso. Mas a beleza do marketing atual é você conseguir unificar tudo isso
justamente para entender que esse seu consumidor, ele é um indivíduo único, que tem particularidades em relação à maneira como ele se relaciona com sua marca em toda a jornada de compra dele, e para isso você precisa ter uma visão única desse cara, que você tenha o 360 graus dele para saber o que ele prefere, quando ele prefere, o que faz sentido apresentar para ele naquele momento, o que é relevante para ele. Se você não aglutina todos esses dados no mesmo ambiente, numa mesma base organizada, você não consegue fazer isso literalmente. E aí você vai ter uma estratégia muito fragmentada que não vai chegar onde você pode chegar. Exato, acho que o resultado pode ser muito maior se você unifica os dados, né? Mas e aí, como fazer? Como fazer? Eu acho que eu dividiria esse assunto em duas etapas. Um é isso que a gente está falando de performance, mas tem uma etapa anterior que a gente está falando de governança de dados. Porque quando a gente fala de dados espalhados por vários silos, ou a falta de diligência de como você utiliza esses dados no dia a dia, a gente esbarra realmente nas questões de proteção de dados, LGPD aqui no Brasil. Isso tudo se torna especialmente complexo quando você está ali com um universo de pessoas trabalhando, de áreas diferentes, até de empresas diferentes. Quer dizer, uma área de marketing em geral tem a sua agência, sua produtora, sua agência de promoção, você tem várias outras empresas agregadas que muitas vezes estão trabalhando em cima daquele mesmo dado pessoal do seu consumidor. E como é que você garante que tudo isso vai funcionar de uma maneira adequada, com segurança? Então a primeira coisa é pensar em governança e entender que através de plataformas e processos, né, metodologia para usar esses dados, você passa a ter uma organização que antes você não tinha, que agora vai te dar, antes de mais nada, segurança para fazer isso da maneira certa. Não adianta nada você ter uma estratégia de marketing que não tem conformidade, por exemplo, com a LGPD. Hoje, se você tiver uma estratégia dessas, você não tem uma estratégia. A verdade é essa. Então, o passo para trás vou organizar aqui os meus dados, centralizá-los no mesmo ambiente onde eu possa melhor trabalhar, ter rastreabilidade, ter essa governança para saber quem está pondo a mão nele, em qual momento, e se ele está sendo utilizado da maneira correta ou não. E aí depois, no segundo momento, eu vou começar a olhar agora como otimizar tudo isso. E aí vem a otimização, que uma vez que eu tenho tudo isso bem organizado, e aí essa organização me permite ter essa diligência toda, como é que eu vou fazer com que esse dado seja melhor usado em cada ponto de contato que eu quero ter com o meu consumidor, desde a coleta até a comunicação com ele. Então, nesse momento, você vai estar usando o melhor dado, o registro ideal que você tem de cada consumidor. A gente costuma falar que esse registro é o Golden Record, né, que é o identificador único que você consegue atrelar a ele tudo que você sabe a respeito daquele indivíduo, e a partir desse conhecimento, você conseguir ter essa comunicação o mais precisa, o mais relevante possível com ele em algum momento dessa jornada. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. Agora, falando um pouco em plataforma, né? Como é que você consegue fazer isso e que tipo de plataforma você tem que pensar para trabalhar nesse tipo de agenda? Hoje, não existe talvez nada mais inovador para agenda de marketing, que é a sigla CDP. A CDP de Customer Data Platform, eu particularmente não gosto das siglas, mas o mercado adora a sigla, então vamos falar de sigla. Como não, né? Vamos falar de sigla. Então, é muito bonito falar em dados centralizados, né, e você ter governança, otimização, mas como você faz isso e que tipo de plataforma a CDP é para uma área de marketing? Ela é a plataforma que vai vir exatamente para conectar essas pontas. Né? Hoje, quando você tem um ambiente fragmentado, você precisa literalmente ter alguma coisa que dê a liga. E a CDP é essa liga que vai garantir com que todos esses dados que continuam entrando por essas diversas plataformas, ou seja, ela não vai substituir plataforma, mas ela vai trazer uma camada que centraliza tudo isso dentro dela. E essa centralização, ela vai ser feita de tal maneira que você consegue trabalhar um volume estúpido de dados, estamos falando de milhares ou milhões até de consumidores que você pode ter, que uma marca normalmente tem, para que você, a partir disso, comece então a organizar esses dados, segmentar, entender perfil, né, que a gente chama de fazer o perfilamento desse público, e a partir disso montar suas estratégias de ativação desse dado em cada um dos canais que você pode eventualmente eleger. Então, esse novo hub de dados que a CDP representa para as marcas, passa a ser, digamos, o grande viabilizador desse novo momento que o marketing tem, que é a viabilização do marketing data-driven para qualquer marca ser bem-sucedida. No final das contas é insight, né? Insight bem dado. É um insight bem dado, é um insight em cima de dados bem qualificados, dados bem enriquecidos, e é um insight que seja relevante, né? Que seja, afinal do dia, determinante para você ter algum delta positivo ali na sua
estratégia. Exatamente. Muita gente pensa, né, beleza, usar dados então para poder fazer mídia, né, para eu poder saber com quem eu estou falando da melhor maneira. Mas não é só isso, né? Você mesmo falou, vários canais. Que canais que podem ser utilizados a partir do dado bem coletado, a partir do insight bem dado? Legal. Eu diria que hoje não existe muita limitação de canal. Hoje qualquer canal é digital, o canal digital, ele por essência, permite esse trânsito de dados. Então, é muito comum, e acho que a mídia digital, né, já há muito tempo, vem trabalhando esse conceito de uso intensivo de dados para você criar otimização. Então, hoje você vai veicular uma campanha em qualquer plataforma de mídia digital, isso é meio óbvio. Acho que até a mídia digital aculturou muito o mercado nesse sentido, de como usar dados para otimização, para tomar decisão. Mas se você quiser usar esse tipo de dado para, eventualmente, fazer uma abordagem mais assertiva com o seu consumidor no PDV, na hora que ele está na ponta do caixa ali fazendo uma transação, ou num telemarketing, que precisa ter aquela informação mais atualizada para fazer aquela interação por telefone mesmo, ou você quer disparar uma campanha por push notification, por SMS, ou seja, não existe limitação, os canais são múltiplos. Acho que o ponto é, se o canal ele suportar esse trânsito de dados, é um canal que você pode utilizar essa inteligência a seu favor. Tem casos para poder ilustrar um pouco disso que você está falando? Tem. Existem, na verdade, diversos casos que a gente, no dia a dia, trabalha. Eu acho que alguns casos, talvez, mais interessantes hoje, que eu poderia citar no ramo do varejo ou de eletroeletrônicos, bens de consumo em geral, quando você tem uma diversidade de canais e você tem um volume muito grande de consumidores. Então, por exemplo, quando você quer... Vamos pegar o exemplo da promoção, né? Então, a marca vai lá, roda a promoção dela para atrair consumidores para uma dada oferta, e isso cria-se, a partir disso, um cadastro, onde você não tem todas as informações desse indivíduo, até porque se você pegasse muita informação ali no formulário, provavelmente ele não ia participar da promoção, você ia perder uma perda muito grande. Então, naquele instante, o que você faz? Bom, tenho ali, digamos, CPFs ou e-mails indexando aqui a minha lista, e tem o nome da pessoa. O que você faz a partir disso? Talvez eu não saiba muita coisa além do interesse puro dela ali em cima daquela promoção. Bom, aí começa a entrar a CDP em jogo. Então, esse dado para dentro da CDP permite que você já cruze essa informação toda que você tem sobre aquele indivíduo com outras informações que eventualmente você já tenha daquele indivíduo que estavam lá perdidas em outros sistemas que a CDP está centralizando. Então aí você enriqueceu essa base. Mas eventualmente esse enriquecimento ele pode ser precário, porque não necessariamente você tenha dentro da sua empresa todos os dados interessantes para trabalhar uma abordagem mais efetiva com aquele consumidor, até porque eventualmente ele não interagiu tanto com você no histórico. Então, aí entram dados de terceiros. A CDP ela pode viabilizar, por exemplo, de maneira segura, você trazer dados de outros provedores, né, birôs de crédito, provedores de dados verticais específicos, ou de um histórico de transações em supermercados, enfim, tem várias opções para você, nesse cardápio, escolher aquilo que faz mais sentido para a sua marca. Então, dentro daquela sua base, você vai enriquecer os dados com essas informações que vêm desses provedores, desses terceiros que estão já conectados na CDP, e a partir disso você consegue, então, ter um olhar muito mais granular sobre quem é aquele público que participou da promoção. E, de repente, você descobre que é possível segmentar esse público, apesar de ele ser um público já meio pré-segmentado, mas você encontra substratos dele que você pode, com isso, falar de maneira mais específica. Por exemplo, tem um grupo que depois você vai descobrir que ele está mais interessado especificamente em aparelhos tais diferentes daquele outro tipo de aparelho que você também oferece. Pô, já tem um corte aqui. Ele pode, por exemplo, sugerir uma predisposição de interesse maior sobre um tipo de conteúdo. Então, você já tem um contexto aí que pode ser mais interessante você trabalhar na comunicação quando você quer falar com aquele grupo específico. E assim, cada substrato vai te trazendo sinais que esses insights trazem a melhor decisão de como você vai abordar esse indivíduo. Então, a próxima etapa foi, bom, vamos agora utilizar cada um desses substratos que foram estabelecidos sobre aquela base original da promoção e que agora estão todos enriquecidos com todos esses qualificadores, para a gente, então, em cada um desses segmentos, jogar esse segmento para dentro de plataformas onde a marca quer efetivamente rodar a campanha. E ela vai rodar a campanha já exclusivamente para aquele perfil que você escolheu e para um perfil que você vai naturalmente conseguir elaborar uma criação, uma comunicação muito mais assertiva e, como eu falei, até num contexto que seja mais vencedor para aquele tipo de público que você está tentando se comunicar. Então,
no final do dia, o que se espera como eu falei, é o shift de resultados, né? Então, como é que eu consigo incrementar o resultado esperado, por exemplo, na taxa de engajamento de uma campanha? Hoje, se você trabalha de maneira aleatória, o engajamento ele vai ser muito precário. Se você trabalha com algum nível de dado, já com algum nível de inteligência, você vai, na largada, esperar que pelo menos 50% de incremento no resultado de engajamento seja percebido. Mas esse número, ele, nos trabalhos que você consegue estratificar bem a base, qualificar bem a base, você vai multiplicar por 2, 3, 4, 5 vezes a taxa de engajamento perto daquilo que você conseguiria sem ter esse tipo de insumo para qualificar a sua comunicação. Então, são situações que vale para um varejista, vale para um eletroeletrônico, vale para um calçadista, vale para serviços, enfim, não existe uma limitação para você fazer o melhor uso dessa inteligência. Não é esse ou aquele setor que se vale disso. Mas sim, se você tem dados para trabalhar, se você se preparou para isso, você tem a plataforma implementada para conseguir transformar isso em resultado no final do dia para sua marca. Boa. Só pegando uma coisa que você falou aí, né, questão de dados de terceiros, só para desmistificar isso, é possível usar dados de terceiros? É possível, é super possível. Acho que o grande desafio é alcançar esses dados de terceiros, que sejam dados de terceiros seguros, fidedignos, adequados à LGPD, ou seja, que você faça isso de maneira responsável. Então, acho que o mercado nos últimos tempos, ele veio tentando separar o joio do trigo. E algumas questões regulamentais, né, como a legislação, ou mesmo regulamentos do próprio setor, de como as plataformas funcionam e usam os dados, isso tudo veio criando, digamos, boas práticas que todo mundo precisa seguir. Então, quando você vai atrás de um dado de um terceiro, e a Tail, ela tem vários parceiros que são provedores, terceiros que podem oferecer esse dado de forma segura e adequada, você precisa estar exatamente bem respaldado que essa fonte de dado, ela seguiu os preceitos da legislação, de como eles deveriam ter sido coletados, como que a interação com o consumidor final, que são dados pessoais, poderia ser utilizado para um determinado tipo de finalidade. Então, acho que no final do dia, o que se estabeleceu muito claramente é uma relação de transparência com as pessoas, com o indivíduo que é o titular desse dado. E essa transparência, uma vez existindo, né, e ficando claro para ele que aquele dado está sendo coletado, qual finalidade vai ser utilizado, você sim pode utilizar esse dado, seja um dado que você mesmo, marca, alcançou na relação direta que você tem com aquele consumidor, ou por algum terceiro que fez isso e ainda assim pode oferecer. Então os dados talvez hoje são mais raros e talvez fiquem cada vez mais raros, com essa régua cada vez mais alta aí que talvez as marcas agora estão se deparando, mas talvez justamente por isso cada vez mais valiosos. Porque à medida que você não tenha dados suficiente dentro de casa para fazer a sua melhor estratégia acontecer, é inevitável que você recorra a dados de terceiros. Eu dei esse exemplo agora há pouco, você justamente buscou um dado de terceiro para enriquecimento, para segmentar melhor a sua base, aí vai valer o quanto ele for te ajudar a aumentar o tal do delta ali na sua campanha, no resultado da sua comunicação. Sempre resultado, né? Isso aí. Acho que um outro mito também, assim, LGPD, eu acho que criou-se, que tem ainda algumas confusões a respeito de LGPD, né? O que você vê no dia a dia, assim, de principais perguntas para você no que diz respeito a LGPD? O seu CDP está adequado, não está? O que pode fazer, o que não pode? A LGPD, ela traz duas coisas muito, muito nítidas, assim. A primeira delas é como é que eu tenho que me adequar à LGPD? Né? Quais são os pontos principais? Acho que o ponto central, como eu falei, é a questão da transparência. Acho que o que está por trás de todo o arcabouço legal é estabelecer uma relação de transparência com o consumidor. A partir disso, a LGPD ela tem 10 bases legais. Né? E essas 10 bases legais, elas enquadram qualquer situação onde você quer usar um dado pessoal para que esse dado pessoal possa ser bem utilizado conforme justamente essa base legal prevê. Na agenda de marketing, existem talvez duas bases legais que são mais predominantes, que a gente provavelmente vai ver mais no nosso dia a dia. Uma é o consentimento, que está todo mundo já atento a isso, né? Já ouviu, já sabe, já faz, que é pegar o consentimento do consumidor, e isso é meio óbvio, né? Mas o consentimento ele não é a única base legal possível de você utilizar para usar um dado pessoal. Uma outra base legal que provavelmente vai ser cada vez mais utilizada é o legítimo interesse, que está estabelecendo o quê? Que a marca tem um legítimo interesse de usar aquele dado pessoal dentro de legítimas expectativas do consumidor que está doando ou emprestando aquele dado pessoal para ela utilizar. Então, por exemplo, se eu visito uma loja e estou ali navegando ali por diferentes produtos, é razoável a marca presumir que aquele cara está interessado na minha oferta
né, em alguns daqueles produtos, e se por qualquer motivo ele não comprou, eu depois tentar voltar com algum tipo de oferta para ele, né, desde que eu tenha o canal adequado ali para alcançá-lo, para oferecer para ele aquele produto. Então, nada de errado com isso, porque existe uma relação muito transparente ou baseada numa expectativa muito clara dos dois lados. Então, eu acho que atenção às bases legais adequadas para cada situação. Não ficar necessariamente refém de uma única base legal, mas entendendo melhor a legislação, entendendo como a base legal mais adequada pode ser o seu apoio ali para viabilizar uma ação. Então, nesse momento, inclusive, essa agenda, ela talvez deixa de ser uma agenda só restrita ao seu legal, né, a sua área jurídica, e uma agenda comum com os gestores de marketing, que tem que sentar o tempo inteiro com o especialista, né, na legislação e conseguir com isso montar as melhores estratégias amparado na base legal adequada. Então, para mim, talvez esses pontos são os principais. E junto com isso, um outro aspecto que as marcas precisam atentar quando elas vão buscar uma plataforma, seja uma CDP ou seja qualquer outra sigla do mercado, é que se essa plataforma se vale de dados pessoais para construir valor para a marca, né, processando dados pessoais para ela, etc., que essa plataforma ela tenha sido construída sob o conceito do Privacy by Design, que é um conceito que começa na origem da concepção da plataforma, para que ela possa ter uma arquitetura já pensada em endereçar as questões legais, seja da LGPD aqui no Brasil, GDPR na Europa, ou em qualquer tipo de regulação que estabeleça boas práticas sobre o dado pessoal. Então, olhar a LGPD, olhar bases legais e observar se a plataforma que você trabalha é Privacy by Design ou se segue esses preceitos para que ela possa entregar uma oferta segura processando dados pessoais para a sua marca. Perfeito. E onde você acha que o pessoal mais tem errado hoje, hein, no que diz respeito ao uso de dados? Acho que tem essa questão dos silos que o pessoal já está brigando, mas a partir do momento que juntou, eu sinto que as pessoas ainda não conseguem tirar o melhor insight. Ou às vezes, uma coisa que foi falada aqui que eu acho muito legal, as pessoas, elas torturam os dados para entregar aquilo que ele quer, né? E não aquilo que é a realidade que ele está vendo no dado. Ao invés dele pegar o dado e tentar entender que o caminho deve ser outro, ele tenta torturar o dado até conseguir fazer com que o dado prove aquele ponto dele. Acho que as pessoas, acho que tem muito erro ainda na forma de analisar os dados também. Tem. Eu acho que tem isso. Eu acho que tem um processo que está de maturação do mercado em relação ao uso de dados. Eu queria só desenhar um olhar assim um pouco mais abrangente, que talvez nesse momento a pandemia, ela sem dúvida que super acelerou essa corrida das marcas, das empresas para fazerem negócios através do ambiente digital, né, a transformação digital, né, que ficou na palavra da moda, no chavão da moda. Mas o que está por trás disso tem muito a ver com a maneira como você justamente usa os dados que você pode usar, seja os dados dos seus consumidores ou os dados em geral, para fazer negócio, para estabelecer negócio em favor da sua empresa. E aí a gente vem para o conceito do digital commerce, né, que é o seguinte: bom, agora que eu entendo que o meu consumidor ele está tendo uma jornada menos linear em relação à compra do meu produto, ou seja, ele vai na loja, ele eventualmente não compra, aí volta, consulta no smartphone quando ele está sentado no metrô, vai para casa, consulta de novo, faz uma pesquisa comparativa no notebook dele, está no escritório, pesquisa de novo. Então tem uma ida e vinda o tempo inteiro, um zigue-zague que não tem fim, e tudo isso acaba criando uma necessidade da marca, então ela está imersa nesse universo de situações onde o consumidor ele está em contato com a sua marca, com a sua oferta, em diferentes situações. E para isso acontecer, e para a marca conseguir ser bem sucedida nesse caos, né, que a gente estava falando, ela precisa literalmente entender esses dados, entender como esses dados podem ser interpretados para uma tomada de decisão. Porque é sobre você ter literalmente o consumidor no centro da estratégia, e consumidor no centro da estratégia significa que você precisa enxergá-lo de diferentes perspectivas em qualquer momento ao longo dessa jornada caótica que a gente falou. Então, tudo isso realmente é complexo, né? Até imaginar isso de uma maneira estruturada fica complicado para qualquer um. E os profissionais de marketing, eles, eu acho que de um lado estão atentos a isso, existe até acho que uma certa adaptação do profissional em relação a essa nova ordem que a gente está vivendo e que foi acelerada.
o marqueteiro do passado, que talvez fosse aquele cara mais humanas, né, comunicação social, tal. Hoje é um cara mais mais matemarketing do que nunca. Ele precisa entender de dados, de tomar decisão baseada em dados, em insight. Precisa conversar com um pouco mais de propriedade com um cientista de dados, que hoje é um cara que está sentado na área de marketing para ajudar em qualquer estratégia, inevitavelmente. Então, esse conjunto de coisas, acho que traz uma aprendizagem assim, inestimável que a gente está vivendo agora, e que é uma aprendizagem contínua, infinita, exponencial, e que talvez em cima dela, talvez com uma boa dose de humildade, a gente conseguir fazer esse tipo de trabalho de capturar o insight, entender, interpretar o dado da maneira mais adequada para que no final ela se reverta em resultado. Então, eu acho que não tem uma resposta mágica, mas existe muita transpiração do lado do profissional que está envolvido com isso, formação, né, como a gente falou, uma mudança até de perfil que esse profissional antenado tem que ter, uso de plataforma é inevitável, e o entendimento de que agora esse mundo é fluido e que realmente esses dados perpassam qualquer situação ao longo de uma jornada caótica que você precisa tentar discriminar, destrinchar, entender para tomar uma decisão e ser mais bem-sucedido na sua estratégia. Perfeito, Cris. Tem mais algum ponto que você acha que vale a pena falar, que de repente passou batido aí na nossa conversa? Olha, eu acho que, em linhas gerais, tem talvez alguns pontos legais para a gente pontuar aqui, para a gente marcar, sobre em que momento a minha empresa está preparada para buscar por uma CDP, por uma plataforma de dados, de inteligência de dados para o meu marketing. Existem dados que estão espalhados na sua organização? Esses dados estão em silos, em diferentes sistemas que você, marketing, tem dificuldade de acessar? Então isso já é um primeiro bom indicador de que você está precisando de uma plataforma como essa. 2, você está refém de uma agenda do backlog lá da sua TI, que é um backlog infinito, para pedir alguma coisa para ela de dia a dia e que ela tem dificuldade de atender porque ela está sobrecarregada? Talvez uma plataforma também nesse momento pode ser um grande facilitador para você. Você tem a apreensão em relação aos fluxos e processos que estão acontecendo no seu marketing, no uso do dado pessoal do seu consumidor, para que eventualmente isso possa se reverter em alguma infração à LGPD? Então é mais um ponto. Então acho que tem um checklist que pode se estender, mas esses 3 pontos especialmente, acho que eles ajudam a trazer um pouco de norte para se a marca e a empresa está no momento de precisar de uma plataforma de inteligência de dados para que o marketing dela seja data-driven, literalmente, ou não. Aí, junto com isso, talvez, só para complementar, o volume de dados que você trabalha, né? Você tem muitos dados que você hoje não consegue operacionalizar na troca de uma planilha Excel. Né? Pô, no Excel está gigantesco, já tem 1 milhão de linhas lá, preenchi todas elas. O que eu faço? Não consigo. Travou aqui minha máquina. Outro sinal importante. Estou hoje com um cientista de dados, ou pelo menos eu tenho um time de BI no meu time. Então, são pessoas que precisam desse insumo para construir valor. Então, tudo isso acabam sendo ingredientes que traduzem a necessidade inequívoca de você falar, pô, peraí, tem que parar agora e olhar para o mercado e falar assim, preciso de uma plataforma que me ajude a amarrar essas pontas todas. Existem inúmeras plataformas, como eu falei, o mercado ele é repleto de siglas, muitas dessas siglas elas se complementam, né, elas operam entre si, interligadas, funcionando, mas eu não tenho dúvida que hoje, se a gente tivesse que cravar aqui qual que é a grande sigla que eu devo me atentar para construir valor para o meu marketing usando dados, eu não tenho dúvida que é a CDP. Por tudo isso que a gente falou, por toda essa capacidade que ela tem de ser esse catalisador de construção de valor em cima de dados dentro de um ambiente tão fluido, aí, tão cheio de caos que a gente está vivendo hoje. Cristiano Nóbrega, CEO e fundador da Tail, obrigado demais por estar aqui conosco. Quem quiser se conectar com ele, aproveita que o link já está aqui no chat, sabe tudo sobre dados. É isso, Cris. Brigadão, cara. Valeu. Prazer. Já voltamos.